E aí, galera, tá valendo? Tá valendo. Tá valendo? Se tiver valendo, tá no Muito ar. boa tarde, meu Seja primo bem-vindo. Lucas. Prazer em te ver aqui. Tá nervoso? Dudu Barros. Tá nervoso? Não tô nervoso, não. Trêmulo, mano? Não tô aqui. Tá fazendo assim com a Você perna? quer me fazer parecer nervoso? Não tô. Tá frio, Tá parecendo nervoso. Paulinho, o Lucas não tá nervoso? Tá. Tô nervoso por quê? Tá tenso, dá pra ver. Quais são os sinais? Não zoei ninguém. Muito boa tarde, você que está em casa, tudo bem? Tudo certinho? Como foi sua semana? Estamos felizes de estarmos presentes. Mais um MandaCast começando, o Paulinho ali na mesa junto com o Felipe. Salve, galera. Aí, isso, que bênção. Cadê o Diogo? Tá comendo. Nosso menino Diogo também sempre presente, ajudando, né, Diogo? Obrigado. Sempre. E nós temos hoje, acho que é o primeiro programa em que a gente traz alguém que já veio, que é o pastor Joel. Primeira repetição? Primeira repetição, mas honrosa. A gente já Caramba. tá tudo diferente desde a primeira Aí vez. tem duas coisas. Ou é porque foi bom ou estão me dando uma segunda chance. Não, foi muito bom aqui. Aí tem duas formas de ver a Acho repetição. que é a nossa segunda chance. Porque agora, a primeira Se não é bom, edição, não dá se você segunda não assistiu o primeiro, vai lá na playlist do YouTube, tem lá o primeiro MandaCast com o pastor Joel, não era nem nesse lugar. Não tinha nem isso aqui que tinha segura o microfone. E agora tem comida. Não tem Quando eu como, vim, ó. não tinha nada. Fiquei aqui um tempão só olhando vocês. Ele ficou só olhando, segurando agora o microfone. Eu vou comer o tempo inteiro também. Tinha só pra- bala. É verdade. Não sei, tinha bala? Eu não Tinha lembro de bala. bala. Tinha Aquele- balinha. Ah, mas bala eu não como bala. Ó, que salgadinho ser aqui. fiel no pouco. Ó, do Ciandiamo. Já joga a tela aí do Ciandiamo, então. Ciandiamo. Ó, a gente já Ciandiamo. começou. É isso aí, você Ser que fiel quer um pouco. comer salgadinho topzera, quer fazer pedido lá pro seu grupo pequeno, pro seu Pra gêmeos. caramba, hein? Ó, o pastor já tá mandando ver no salgadinho. Isso. Só manda mensagem lá no WhatsApp Deixa do eu acabar. Ciandiamo e você ganha desconto aqui falando que você veio pelo Aí MandaCast. vocês dois ficam aí conversando que eu vou ficar aqui comendo. vai. Tá. Normalmente A é gente o conversa contrário, aí né? com o Lucas, A gente solta ele uma joga a pergunta e fica comendo. Deixa lá e a gente... fale mais, fale mais. Bolinha de queijo, hoje tem coxinha Não, tradicional. mas eu vejo comida assim, eu perco a vontade de falar. Nem te tira. A gente Não, pede pode deixar. pra deixar, né? E tem a aguinha agora. A caneca tinha. No primeiro, A caneca tinha, o que pastor tinha até do ganhou uma primeiro... caneca. É verdade. O Lucas quebrou outra, sabia? É? Ele quebrou. Conseguiu, ele indo lavar ali. Não tá muito acostumado a lavar a louça, conseguiu quebrar. É verdade. Não, mas ela não te pôs ainda pra lavar a louça direitinho. Meu amigo, ele fala assim, mas ele não sabe o que eu passo em casa. Pior que eu imagino. Ele tentou se matar recentemente, sabia? É verdade? Você, sério. você ficou sabendo dessa, Paulinho? No dia que eu fiz o que eu fiz, eu achei que eu fosse um gladiador da limpeza. Não, um troglodita foi da surreal. limpeza. Mas tem uma coisa que eu não entendo esse negócio. Tentou se matar. Coisa mais fácil tem é se matar, mano. Não, mas ele não conseguiu. Eu não consegui por pouco. Tem um cara que tentou se matar, ué. Ele foi Foi lavar o tentativa. banheiro dele, pastor. Não, Você vê como ele não tá eu- acostumado. Foi lavar o banheiro dele. Aí misturou vários produtos, fez uma arma química. Fez a arma química e ele falou, pra não deixar o cheiro ir pra fora, o que eu vou fazer? Vou fechar o banheiro. E aí ele ficou lá, passou, apertando no teto. Não. Qual é o fim dessa história? Não, O que que Ele aconteceu? ficou doente. Quantos anos ele tem? Foi há 2 semanas atrás. Não, mas calma, não é 2 assim. semanas atrás. Eu busquei especialista. Mas ele pôs explosivo dentro do banheiro? Só Não, faltou. Foi Era- assim. foi isso que Não, faltou. pera. Se explica ele essa ficasse mais história 5 direito. minutos, você tinha morrido. Eu vou pastor. explicar essa história Asfixiado. direito. Assim, ó. Mudei de casa. A casa, ela tinha um banheiro num lugar que tem ventilação, mas ela é pouca. Então a gente, quando se mudou, arrumou o teto, pintou. Depois de uns 6 meses, começou a aparecer mofo preto de novo no teto, aquele de umidade. Eu falei, preciso resolver isso. Eu sou o homem dessa casa. É o homem. Eu sou o sacerdote não. desse lar. Foi você que falou isso ou foi a Ingrid? Fui eu. Fala a verdade. Aí eu falei assim, falei com o pedreiro. Aí ele falou, não, beleza, dá pra resolver. Eu pinto, arrumo, não sei o quê. Se você conseguir, só limpa, porque aí eu consigo fazer tudo em um dia. Eu falei, beleza, porque eu pago só um dia de pedreiro. Aí ele falou, limpa o teto. Aí eu falei, beleza, vou recorrer ao YouTube. Pesquisei lá. Você foi no YouTube pra ver Lógico. como limpa o teto. Falei assim, qual produto pra limpar teto de banheiro? E eu vi que a receita é simples. Você mistura 100 ml. Eu vou falar? Não façam isso em casa. Você mistura Tem 100 gente pegando lá o 100 medidor. ml, 100 ml de água sanitária. Olha lá, no trabalho, ó. Ele passou. Aí ele teve que usar isso daí. Tava passando mal no trabalho, não conseguia respirar. Eu com o inalador? Tava fazendo. Olha lá. Dá pra ver ele aqui, ó? Se matar, Olha ele pai, aqui, né? ó. Ele, o trabalho. Eram 100 ml de Morreu. água sanitária com uma colher de sopa de bicarbonato de sódio. Aí você misturava isso e formava um produto. E aí você borrifa isso
no mofo e ele desaparece. Pra se ficar contando aí, tem a guerra lá na Ucrânia com a Rússia. Pode ser que eles peguem. É arma química, se ele pegar. Não, é. Se ele pegar. E aí, assim, funciona. Porque eu jogava, na hora que você borrifa no mofo preto, na hora ele já começa a ficar marrom, amarelado e desaparece. Eu falei, caramba, isso é incrível. Surreal. Mas tinha um cheiro forte. Aí, realmente, na hora eu falei Só assim... que você ficou embaixo, né? E aqui, Não, Borrifando em cima, você não tem ideia. Eu passei meia hora num banheiro trancado, que eu falei assim, não, cheiro muito forte, eu não vou deixar isso pra minha esposa na casa. Fechei a porta e fiquei meia hora assim, ó. Sem máscara, com a boca aberta, assim. Pingando água sanitária, eu me limpando. Nossa, é tá normal, dando certo, é normal tá dando arder certo. os olhos assim, E é aí, normal. Ficando preto. Eu limpei o banheiro. No resumo Tá da ficando meio história, turva a é que vista, eu limpei né? o banheiro está excelente, impecável. Porém, eu fiquei uma semaninha aí respirando por aparelho. Aí ele, quando um dia de pedreiro, ele gastou 10 dias de médico, de remédio. Foi quase Por isso. isso que o cu de quinta que o senhor não viu ele, que tava passando mal em casa. Ah, foi isso daí. exatamente. Nossa, é verdade. Não tava passando mal. Nossa. Mas assim, a receita funciona. Eu não usaria da mesma forma. Mas assim... Colocaria e sairia, né? Coloque e sai. Ah, Nossa, vivendo e Uma aprendendo. máscara também ajudava. A máscara eu coloquei nos Não, 5 o Felipe minutos finais. tinha avisado ele, o Felipe Depois era- que eu já tinha ficado 20 minutos lá, eu falei, agora eu vou pôr uma máscara, tá fazendo mal. Aí eu coloquei a máscara nos minutos finais. Na hora que eu tava fazendo, eu achei que eu tava tomando uma boa decisão. Esse Depois, rapaz é casado, pastor. Dá pra depois eu acreditar? percebi que... Essa Ah, cabeça. por isso, é bom pra quem tá aí assistindo saber que tudo tem esperança, né? Exato. Ele casou assim, desse jeito. Ei, Paulinho, eu acho que são as experiências da Deus vai vida. cuidar de você, Paulinho. Confia aí, Paulinho, vai. Vivendo e aprendendo. Aprendi uma lição, entendeu? Exatamente. Até Já quem faz pensou? isso casa. Pois é. O errado seria se eu fizesse isso 2 vezes. Aí, Não, mas valeu a tua iniciativa, né? Não é? Tomou uma postura de resolver um problema. o banheiro tá lindo. Perfeito. Eu comprei até uma florzinha, coloquei em cima agora da pia do banheiro. O banheiro tá assim, ó. Dá vontade de chamar visitas em casa. Quer só o banheiro? Vai lá, Olha o teto. Vai lá, olha lá. Não, eu arrumei, repintei o rejunte. Não, que isso. A gente mexe com obras. Mexe com obra. Isso aí. O menino Lucas pastor. Eu falei pro senhor que eu não sei as coisas que ele prepara. Ele fica estudando. Não, aqui eu não preparei. Não precisa Ele se saiu assustar perguntar com pra todo mundo. as Quando o folhas. pastor Joel nasceu? Eu queria fazer pra Não, eu ele só umas perguntei onde o pastor nasceu porque eu tava ligando uns pontos hoje. Eu falei, caramba, não tinha parado pra pensar nisso. Porque tava dando uma pesquisada. A gente tá falando esse mês e esses últimos tempos falando bastante sobre política. E aí eu falei, deixa eu dar uma olhadinha na história, ver algumas coisas. E aí eu vi que o senhor, quando a gente marcou, falou, é o pastor Joel amanhã. Eu falei, caramba, então deixa eu dar uma pesquisada. Aí eu vai confirmando os fatos, vê se é isso. Nasceu em 1962. Isso aí. Aí eu falei assim, vou dar uma pesquisada na história, o que estava acontecendo na vida do pastor Joel criança, adolescente, jovem. E aí a primeira coisa que eu vi foi, o pastor nasceu em 1962 e em 1964 teve um golpe militar que ficou num regime até 1985. Aí eu falei, caramba, é isso? Então quer dizer que o pastor nasceu, logo que ele era um bebezinho, golpe militar, e ele viveu infância, adolescência, juventude, praticamente até a idade que eu tenho hoje, viveu toda a vida, esses primeiros passos, sabe? Um terço, né, da vida numa ditadura militar. Mas pra mim é uma coisa meio apolítica na época, né? Eu nunca tive, e não tinha esse tipo de coisa que tem hoje, não. Assim, toda essa polarização, essa guerra de imprensa e tal, não tinha nada disso daí. Então, pouco se sentia, né? Era isso que eu queria saber, Os não efeitos sentia muito desse isso? golpe. Eu acho que, pra mim, como criança, adolescente, eu não senti nenhum efeito disso. Eu vim entender o que é golpe militar depois de adulto já, e não faz nem muito tempo, não. Então, na época, para mim, particularmente, não teve nenhum resultado. É lógico, as pessoas viviam um contexto de vida diferente. Talvez alguém na minha idade na época, ou até já um pouco mais novo que eu, já tinha algum tipo de reflexo. Para mim, tudo tranquilo, normal. É que eu fiquei imaginando se Estava mais acontecesse preocupado hoje, em né? jogar futebol e namorar, né? Eu acho que isso continua acontecendo hoje em dia, entendeu? Acho que talvez esse é o problema. O pessoal também continua preocupado em jogar bola e namorar. E aí a política tá indo. Bem, a tia Raquel falou, quando ela tinha, acho que 8 anos, ela fala que ela lembra dela assistindo o movimento As diretas já. da Direta Já, quando criancinha, mas também que não sentiu tanto nessa época. Ela falou que tem essa lembrança. A lembrança política que eu tenho é que havia sempre 2 partidos, né? Era o MDB e a Arena que competiam. Era sempre isso. É as coisas que eu lembro da época. Mas não tinha noção, como hoje
Eu falei até no culto esses dias aí que eu entendo as pessoas que não dão muita vazão à área política, porque eu também, durante muito tempo da minha vida, aí teve uma época que eu até achei que era coisa do diabo e tal, cheguei a falar, porque meu entendimento não estava voltado para isso. Hoje eu tenho uma visão tão clara das coisas quando e como que foi que mudou? E como influencia a vida da gente, né? De uma forma tão decisiva. Olha, a área política. eu lembro quando o meu mudou. Quando eu pela primeira vez, parei para estudar política. Porque eu também não tinha ligação nenhuma, só que eu fui estudar na ETEC. E aí, foi lá a primeira vez que eu vi jovens, adolescentes na época, né? Se organizando. E eu vi a primeira, como é que chama? Jogral. Tinha um rapaz lá que era diferente. Aí, qualquer coisa que acontecia, ele se sentia injustiçado ou alguém, ele subia numa mesa e, pessoal, jogral. Aí a escola inteira respondia. Eu falava, caramba. Imagina, pastor, sem brincar, acho que era 400, 500 alunos tinha na ETEC. E todo mundo gritando palavra de ordem, protestando. Aí eu falei, mas o que está acontecendo aqui? Aí foi a primeira... E uma professora que na época ela citou o que estava acontecendo em relação a Dilma na época como golpe. Eu falei, não estou entendendo nada do que está sendo falado aqui. Foi a primeira vez que eu parei, fui na internet pesquisar o que é um golpe militar. Aí eu conheci a ditadura, mas foi com 15, 16 anos na ETEC. E a imagem desse rapaz subindo na mesa e gritando, e a escola inteira repetindo, nós não vamos... Palavra de ordem, assim... E todo protesto, mundo, né? Protesto. Todo mundo. Teve uma vez que os alunos chamaram a polícia para a escola, e a escola chamou a polícia para os alunos. Era bizarro. Era a galera lá que invadiu o Centro Paula Souza para ganhar uma marmita lá. Marmita não, né? A merenda que a gente tinha na hora do almoço. Aí eu não entendi, mandaram a gente ficar em casa por causa que não era para ir para a ETEC. Eu falei, mas o que está acontecendo? Por que eu não posso ir para a ETEC? Foi a primeira vez que eu me interessei por política. Acho que 2016 ali. Tá bem fresquinho, né? E já é nessa ebulição toda do sistema político brasileiro. Foi. 2016. Então, mas tem tudo a ver, né? A política influencia muito a vida da gente. Tem uma passagem bíblica, vocês até me ajudam, tá? Porque eu nem lembro exatamente como que é essa passagem. Mas ela fala o seguinte, Jesus falando que para dominar uma casa, você entra lá e amarra o valente da casa. Então, você primeiro... Claro, estamos ao vivo, galera. Né? Eu não tinha programado nada, eu também não... É isso aí. Não lembro exatamente como é que é o texto, mas que o ladrão, ele vai e domina o valente da casa para dominar a casa inteira. Então, tem tudo a ver com o governo, né? Se Satanás quer implantar no mundo um sistema de destruição, e ele quer, é lógico que ele vai procurar quem? As classes governantes. Ele vai procurar agir no sistema político. E vai, através do sistema político, deteriorar a vida das pessoas e as pessoas em si. Marcos 3:27. Então, de fato, ninguém pode entrar na casa do homem forte e furtar dali os seus bens, sem que primeiro o amarre. Só depois conseguirá saquear a casa dele. Então há uma busca de trono, uma busca de autoridade, de política. E agora, para dominar a casa. Então, nós estamos falando do governo, o país. Se existem intenções más, onde que vai querer fazer essas intenções prevalecer no governo? Então, existe todo um trabalho maligno para dominar as nações e assim destruir o povo. Mas eu lembro de quando eu era menor na igreja e realmente não era muito mencionada essa parte política igual o senhor menciona mais enfaticamente hoje. Mas você lembra quando foi? Por quê? Qual foi o estalo? Também deve ter sido recente. Veja bem, nós estamos falando dessa geração aqui, nós estamos em cerca de 30 anos, desde que acabou o regime militar. Você falou que acabou quando? 85. 85. Acabou o regime militar. 37. Então, 37 anos. Nós estamos sob dominação do mesmo sistema de governo desde 1985. Porque o que substituiu a Arena e MDB da minha época de adolescência? PSDB e PT. Os dois partidos. E o PT é um partido comunista, socialista comunista. Declaradamente, todas as pautas, toda a linha de pensamento é nessa direção. E o PSDB? Partido Socialista
Tá mais, um pouco mais claro. Não, eu tava... É a mesma coisa, socialismo e comunismo é a mesma coisa, é a mesma coisa. Um desencadeia... Na escola a gente aprende que um desencadeia no outro, é a passagem, né? Exato. Então, o que acontece? Nós vivemos 35 anos alienados, né? Porque era só uma visão. É só uma visão. O advento do Bolsonaro a partir de 2018 abriu os olhos de muita gente, inclusive meu. Eu sempre achei que até a eleição do Bolsonaro, até um pouco antes, né? Um pouco antes eu já comecei a perceber, e olha, eu tô falando, pô, eu tava com 55 anos de idade. Uhum. Caramba, uma vida inteira. Sim. E até ali, para mim, tinha um PT que representa o que para mim representa até hoje, e tinha um PSDB que fazia oposição a esse PT, né? Uhum. Até ali. Quando surgiu o evento Bolsonaro, que é realmente um partido de direita e conservador, aí caiu toda essa máscara. E aí é que começou a haver toda essa polarização. Sim. Então, o pessoal conservador de direita hoje, às vezes pode pensar, pô, a gente não conseguiu o primeiro turno. Mas peraí, há 5 anos atrás não tinha nem 1%, porque era 100% socialismo e comunismo travestido de democracia. Era 100%. E implantando um tipo de governo no país a médio e longo prazo. Médio e longo prazo. É isso que muita disseminando gente, ideias. O pessoal ignora muito essa parte. Disseminando conceitos a médio prazo. O Lula já falou há algum tempo atrás que se voltar, na verdade falou, voltando ao poder, vai implantar de forma mais rápida aquilo que tentaram fazer de uma maneira bem paulatina. Eu tava conversando com algumas pessoas e eles esquecem disso, porque não, esse discurso de que o Lula é esquerdista, isso aí é antigo. Ele já se adaptou e tal. Mas, independente, se você pega o discurso dele, o antigo e o atual, dá na mesma. Porque o antigo é aquela declaração... eu nem lembro de que ano que foi que ele falou, não dá para importar o comunismo e implantar direto, tem que ser... Nem se a gente... E ele fala... Mas de outro jeito tem que fazer. Ele fala, nem mas se a gente bem, desse... Tem que fazer, isso. Mas de outro jeito. Nem se a gente desse o golpe de Estado agora e tirasse e depusesse esse governo aqui, a gente não conseguiria. Levaria 30, 50 anos. Então, não se preocupem que não vai ser tão rápido. Fala bem assim. Então, se você pegar aquele, ele já fala que é no mínimo 30, 50 anos. O de hoje, ele já fala, não, a gente tinha que ter feito de forma mais incisiva. Quando voltar, vai ser mais incisivo. Dudu, eu tenho convicção absoluta. Independente de nome, eu não sou fã de Bolsonaro, eu não defendo uma pessoa. Mas independente disso, eu tenho certeza absoluta que houve uma intervenção de Deus no Brasil em 2018. Porque depois de tudo que tinha acontecido, Lula preso, corrupção deflagrada, tudo processado em 3 instâncias e condenado em 3 instâncias, que ele é condenado. Ele não está inocentado, não foi, todo mundo se enganou, não era nada disso. Foi absolvido, não foi absolvido. Nada disso. É aqueles que fazem parte da turma dele, lá do STF, que colocaram... Só mudaram o lugar. Por quê? Porque eles achavam, na minha opinião... Eles achavam que um outro ia substituir o Lula e ia dar continuidade ao processo. Eles perceberam em 2018 que não dava. Então deram um jeito de soltar o Lula. Porque era um nome forte para combater mesmo. Então, mas eu tenho certeza que Deus interviu, porque com tudo o que estava acontecendo, com todo o escândalo, toda a corrupção, toda a ladroagem, toda a pilharia que foi feita de dinheiro público, tudo isso, se Haddad ganha em 2018, ou seja, continua PT... Aí, eles iam se sentir na condição de que, pô... Não importa o que aconteça. Primeiro que ele pode fazer o que quiser. Que todo mundo vai aceitar. Primeiro que ele soltaria o Lula, que o discurso era... Eu lembro que ele falava dia 4 de janeiro, acho que era até meu aniversário. Vou estar subindo o negócio Planalto lá, de mãos dadas com ele. Então, já era o discurso. Não, então, era isso. E agora é a mesma coisa. Se voltar... Na verdade, vão estar dizendo assim, bom, a gente roubou, a gente aprova aborto, a gente gosta de drogas, a gente solta bandido, pra gente menino pode ser menina, porque toda a pauta da esquerda progressista é essa. E o pessoal quer a gente. Então vamos fazer isso valer. Antes de vir para cá, estava ouvindo o noticiário, o presidente do Chile, eu não lembro o nome agora, que foi eleito lá, de esquerda. O Chile tinha um governo de direita, foi eleito de esquerda.
Aí fez um plebiscito, não sei se vocês acompanharam agora recente, para saber sobre aborto, o que a população achava sobre o aborto. Fez um plebiscito, uma eleição geral, para o pessoal votar e definir se o Chile quer o aborto ou não, a liberação do aborto. Tá. O que deu no plebiscito? Não queremos. Eu não lembro o percentual, mas foi alguma coisa para cima de 60%, 70%. Não queremos. E eu estava ouvindo agora que ele fez um projeto de lei para mandar para o Congresso de lá, para liberar o aborto, porque se não conseguiu via população, vai conseguir através Mas do projeto como é que de lei aconteceu dele. que a população não aprovando esse tipo de coisa, ainda assim colocou o cara no poder? Mas não é um não engano. perceberam isso antes, né? É um engano. A gente tem duas formas de olhar. Tem a maneira natural e a maneira espiritual. Então, se for para o lado espiritual, a Bíblia diz que o entendimento das pessoas são cegadas quando elas vivem na prática do pecado. Que é o que está E acontecendo agora. tem gente que nitidamente. também está na igreja, tudo, mas vive uma vida completamente longe de Deus. Não tem nada a ver com Deus. É só uma fachada religiosa. Então, essas pessoas têm a mente cegada. É a mente cegada. É completamente cegado. Um pai de família, uma mãe de família tem uma filha de 4 anos e sabe que tem alguém que fala, não é que alguém diz dele, mas o próprio candidato fala de liberar a ideologia de gênero, é a favor dessas coisas. E o cara vai votar nessa pessoa que amanhã depois que é a favor de que haja um banheiro onde a menina de 5 anos usa junto com um homem de 40. Pai, uma mãe em sã consciência, não é, a mente cegada. Isso, já tem shopping agora que já tá com isso. Já tem. Tá. Aí a menina imagina isso tá numa lá, escola. A menina está lá sentada no vaso e entra uma irmã de 30 anos e vai usar o mesmo banheiro e a menina vai ver, vai estar ali exposta a tudo isso. Uma menina de 7 anos, 8 anos. Que seja um adolescente, é mais velha, não faz. Mulher, em geral, qualquer né? idade, Mas qualquer a gente idade. vai Não na infância, na inocência, né? Ah, sim. Vai nisso, mas mulher em geral. E tem pai que não, é Lula. Então, que é a mente cegada. A mente cegada, não é possível. Não consegue discernir mão direita e mão esquerda. A gente discerne isso no campo espiritual ou no campo natural, né? Pelo natural já é assustador. Não são inteligentes, esquecem das coisas, não são enganadas, tem uma imprensa manipuladora aí. O resultado do primeiro turno das eleições aí, esses dias, deixou isso muito claro. As pesquisas completamente projetada, organizada, manipulada, completamente manipulada. O pessoal tá perdido. Esses dias entrou um cliente na loja, depois da eleição já. A gente tava conversando, ele falou, o que você fez? Você votou? E aí ele falou, não, eu voto em Lula, porque prefiro ele ruim, mas porque eu lembro que quando ele era que estava no poder, eu estava empregado e eu tinha um carro. Agora eu não tenho um carro, então eu vou votar no Lula, porque na época que ele estava no poder, eu tinha um carro. Aí ele associou um momento dele... É o campo natural, eu não sei quem é essa pessoa, mas é a ignorância. Associou um momento da vida dele. Não sabe o que fala. Hoje o desemprego está em 9%. Exatamente. Hoje, com tem pandemia, guerra na Ucrânia, 9%. Você só ignora isso. Na melhor fase do Lula, ficou em 12%. 12% de desemprego. Agora está em 9% com pandemia. Não, ele falou sem um dado. Ele associou literalmente um momento da vida dele. Carro e emprego. Um episódio. Agora sem carro. Agora, mais ou quase menos que eu falei pra ele, é culpa sua, né? Mais ou menos lá na Alemanha, na época do nazismo, o cara dizia assim, não, na época do Hitler... Quando o Hitler tomou o governo lá, eu tinha uma loja, né? Eu tinha um emprego. Eu tinha um negócio e tal. Hoje eu não tenho mais, eu fali. Por uma série de circunstâncias. Fali, todo mundo fala em qualquer associou regime. só a situação do tempo. Mas associou que com o Hitler ele tinha um... Foi exatamente o que o cara fez. Então eu gosto do Hitler, porque com o Hitler eu tinha um... E aí você chega e fala, mas ele matou, ele foi culpado, foi condenado. Então, mas naquele momento eu tinha o meu carro e meu trabalho. Então, mas esse cara está dizendo, não, eu tinha meu trabalho. Se o cara é ladrão, se é corrupto, se mandou matar ou não, assim Celso mesmo. Daniel, que tem esse comentário, o prefeito de Santo André. Não interessa. Eu tinha meu carro e meu trabalho. O comentário dele foi exatamente esse. Não importa se ele roubou, mas ele roubou e tava bem, entendeu? Eu vi do cara a mesma coisa. Falei, mano, tá fácil aí de fazer compra no mercado, porque eu lembro quando o PT tava aqui, eu conseguia comprar minhas coisas de casa de boas. E agora eu não tô. Pra você tá fácil? Eu sou trabalhador, então eu vou votar em quem apoia trabalhador. Eu falei, mano,
Como assim, cara? Não. Que, tipo, O cara que fala, eu vou votar no Lula, por exemplo, ele tem um filho, o que ele está dizendo? Eu vou votar no Lula porque eu vou comer picanha. Propaganda enganosa e nossa, mentirosa picanha do com Lula. gordura e cervejinha, gente. Que absurdo. Eu vou votar no Lula porque eu vou comer picanha. Não me interessa se eu tô comendo picanha e meu filho tá ali com crack, É pão e tá circo, pão drogado, e tá circo. com cocaína, se a minha filha é lésbica. Não, eu tô comendo picanha. Então, vê a cabeça, Foi fácil, a mentalidade dessa gente. Então, é realmente muito ignorância. Tem um que muito tapado. esse eu até repostei, que é o Lula também. A maioria dessas coisas joga no YouTube, não é a gente falando, é ele falando. Ele falando, a principal coisa que eu aprendi no meu governo é que cuidar do pobre é fácil, porque o pobre ele pede pouco e ele se contenta com pouco. Então caramba, Faltou mano. uma fala que está subjetivamente entendida e é dominado com pouco. Se torna meu Mas é escravo isso com pouco. que- Falou picanha. Eu dou uma picanha para ele ou eu dou R$200 por mês e ele vira meu escravo e faz tudo o que Não, eu quiser. e o sensacional é que quem exatamente. publicou esse vídeo do Lula foi o Ciro. Antes do primeiro turno. Aí eu não sei se o senhor já viu que Ah, o PDT já. o Ciro é um paspalhão. Politicão, velho. O Ciro é Não, engraçado. É um paspalhão. Os caras não têm vergonha na cara. Mano, Os caras não têm vergonha na cara. o pessoal falou que é um político profissional. É a política como Não, profissão. Mas é bizarro, O mano. Alckmin falou que o Lula quer voltar à cena do crime. O Ciro falou que o Lula é Falou chefe tudo, de quadrilha. Quer dizer, e Vocês aí querem um colocar vai o ser Brasil, vice-governo, né? quer dizer, vai voltar junto na cena do crime e o outro vai entrar na quadrilha. Mano. Esses caras não têm amor próprio, não é possível. E pior que eles é quem ainda diz que vai votar pra eles. Porque esses ainda não pensam, além de não ter Não amor pensa. próprio, não pensam. A não questão de, pensa. mano, não faz sentido, mas você até agora há pouco tava falando muito, mas pelo que eu senti, Isso daqui ele a gente criticou come muito. enquanto fala? Pode comer, olhando. parceiro. Fica com. Pode Vai gelar, então. Tudo nosso, Vai tudo nosso. deixar Pode gelar. mandar Manda ver. pra dentro, manda pra dentro. É que realmente uma discrepância muito grande. Parece que o pessoal ignora esse tipo de coisa. Um dos fatores é a questão da raiva. O pessoal tem raiva, muita raiva, porque precisa colocar a culpa de uma situação em alguém. E a parte da pandemia machucou muita gente emocionalmente que tá votando por ódio. Eu vi gente postando que vem ao caos. Cara, gente, de verdade, eu entendo quão difícil foi a época da pandemia para muita gente. Mas presta atenção nessa frase, que vem ao caos, mas hoje voto pela minha avó. Isso não honra a memória de ninguém. Isso é Nada. muito, muito grave. E isso é fruto dessa imprensa maligna, vendida, corrompida, que recebia cerca... Não tenho os números totais na cabeça, não sou que nem Ciro muito. Gomes ou como os políticos que inventam os números na hora. Então eu não tenho... 150 número na milhões cabeça. de órfãos no Brasil. Mas alguma coisa desse tipo aí. A Folha de São Paulo recebia 2 bilhões por ano do governo Lula. E do Bolsonaro, menos de 100 milhões. 2 bilhões e 100 milhões, menos de 100 milhões. Ó a proporção. Muito grande. 5 a 10% só de tudo que recebem. O que esses caras estão atrás? Eles estão atrás do dinheiro. Eles não gostam de Lula, não gostam de Bolsonaro, eles estão atrás do dinheiro. A Globo, a mesma coisa. É só enxergar. A Globo, nesse tempo do Bolsonaro aí, começou a demitir aqueles figurão. Faustão foi embora. A última agora, Casagrande. Quem mais? Um monte de figurão. Foi tudo saindo da Globo, que ganhava salário. De onde vinha esse dinheiro? Governo, que pagava para alguma coisa ser omitida e para alguma coisa ser falada. E pagava, era isso. Porque o governo Lula sempre foi alimentado pela corrupção, em tudo. Em tudo. Então, agora, o Bolsonaro cortou tudo isso. Então, a raiva foi criada do Bolsonaro na mídia, na classe política. O Brasil nunca conheceu, por exemplo, ministro das Minas e Energia, ou da Fazenda, qualquer coisa. Fazenda agora não tem, da Economia. Tecnocrata, um cara que trabalha com isso, que vive nisso. Nunca. Como é que era feito antes? Indicação. Vota amigo. em mim tal, que eu dou para o partido tal, eu dou para a instituição tal, o ministério tal. Vendia tudo. Entrava no governo com tudo vendido. Entrava um cara lá que não sabia ler e escrever, estou exagerando, não sabia mais ministro da Cultura. Tipo Haddad, aqui em São Paulo. Então, era assim. O Bolsonaro, não. Eu vou pôr um economista no Ministério da Economia, Marcos Pontes no Ministério da Ciência e Tecnologia, um astronauta.
Os caras que nem da política mas que sabe trabalha do e assunto. vive nisso. Entende disso. O que mais arrumou? qualificado. Arrumou briga com a classe política. A classe política ficou tudo brava, alvoroçada, tal. Arrumou briga com a mídia, porque parou de pagar e sustentar esses jornalecos e essas emissoras malditas aí de televisão. Bizarro. Parou de pagar eles. Arrumou bronca. Esse daí que você estava falando, que tem ódio do Bolsonaro, culpa o Bolsonaro. muita gente. Ele só comprou o que foi vendido pela mídia, muita pela classe gente. política que atacaram o Bolsonaro. Aí genocídio. Vai culpar o cara por uma pandemia mundial que nasceu na China, um país comunista, e vai culpar o Bolsonaro pela pandemia. Durante toda essa época. Mas aí, é muita gente, muita gente. coisa foi falada nesse sentido. Em todos os países do mundo, o pessoal se une para vencer a pandemia. No Brasil, se unem para atacar o governo, pôr a culpa nele. Por quê? Porque a esquerda que perdeu em 2018 não aceita perder. O pessoal tem essa questão da memória curta. Eles acham que é tudo do agora. Não, é uma questão que você tem que olhar a história, Então gente. foi gerado pela mídia e pela classe política um ódio pelos banqueiros que também perderam nessa época, um ódio pelo Bolsonaro. E isso foi disseminado na nação. E as pessoas que não pensam, não entendem, não raciocinam por si, venderam o seu raciocínio para outros. O que ouve na televisão fala... E o emocional também, Eu venderam conversando com uma emocional. moça graduada, formada, inteligente. Ela falou, não voto no Bolsonaro de jeito nenhum. Eu falei, você vai votar no Lula? Ela falou, eu não sei, eu não voto em ninguém, eu voto no Lula, mas no Bolsonaro eu não voto. Eu tenho ódio do Bolsonaro, eu não suporto o Bolsonaro. Eu falei, mas por quê? Não sei, mas eu tenho ódio dele. Ela me falou assim. Falei, então me fala uma coisa que ele fez que você está em ódio dele. Não, eu não lembro de nada, mas eu não suporto esse cara. Mas é isso eu vejo, mas muito atrelado a ele. Não é nem ao partido, à direita, é a ele. ele. Porque a gente A até viu pessoa, as a eleições, toda a galera que apoia ele, praticamente todo mundo se elegeu. É, isso também Tá foi todo louco. mundo Isso lá. foi Só diferente. ele, é um negócio que o verdade. pessoal atrelou a imagem dele. Senadores, deputados, Muito- todos é de um indicação negócio deles. de o mídia que você Tarcísio falou. aqui. Pegaram falas, né? Agora vê bem, dentro dessa linha do que você colocou e do que eu estava falando. Vamos pegar o Marcos Pontes, bem ligado ao Bolsonaro, foi eleito senador aqui em São Paulo, 50% dos votos. O Nicolas em Minas. Quebrou a regra. Aquelas pesquisas anteriores, ele era o segundo, com 30 lá, Márcio sei lá, França, né? e quase não tinha chance. Nas pesquisas encomendadas, Sim. que erraram em 20%, um pouco mais. Marcos Pontes, por que ele foi eleito com 50%? E ele tão ligado ao Bolsonaro? Ou o Tarcísio, que passou Tarcísio aqui, pegou também. em primeiro aqui, tão ligado ao Bolsonaro. Porque colado, os caras sempre ali do lado Sempre dele, junto. 4 anos do lado, e defendendo e falando. Sim. E por que o Bolsonaro a crítica? E por que o ódio sobre o Bolsonaro? Porque a mídia nunca meteu o pau em Marcos Pontes. A mídia nunca meteu o pau no Tarcísio. Estou usando 2 exemplos Sim. para não falar tantos outros. Poderia. Mas já. não- Mas a mesmo. mídia meteu o pau no Bolsonaro. Bolsonaro. Mas o Bolsonaro é o presidente. Pandemia, cara. Logo de cara o STF tirou do Bolsonaro qualquer iniciativa de administrar a crise e resolver o que fazer. Colocou na mão dos governadores e dos prefeitos. Eles é que E o fazem. pessoal Bolsonaro não- fica quietinho, não percebe só isso. manda dinheiro. O governo federal só manda dinheiro, não pode dizer nada. Não pode dizer faz isso, faz aquilo, o Ministério da Saúde, ninguém fala nada. Quem decide é o Dória. Dória que decide lá em São Paulo. decide Sumiu lá. também. E aí a culpa é do E Bolsonaro. o pessoal não lembra disso. Mas é muito... Eu muito. chego aqui e falo pra você, constrói aquela parede, você vai lá e constrói, sai tudo errado a parede, tudo torta. Aí ele chega aqui e fala que a culpa é minha. Ué, foi você que construiu, não fui eu pude construir. Você que construiu? Como que a culpa é minha? Eu acho que é mais complexo que isso. Acho que é eu falar pro sim. Eu falar pra ele. Porque não é só você dar uma ordem, né? Tem alguém que interferiu. O senhor quer que construa a parede. Não, é que eu falei errado. Ele manda Ele mandou você construir, depois saiu errado, depois a culpa é minha. Exato, é isso aí. Né? Ele manda o senhor constrói a parede, mas você não pode mexer. Quem vai construir Vamos é colocar isso aí. STF, você é STF, tá? Por quê? Não, você é STF, você é o governador, tá legal? Você é o Dória. Dorinha. Dudu Dória. Bote no Dudu Me Dória. respeita, hein, rapaz? Vou trazer o Márcio Ponço aqui. Dudu Dória, ele é o Alexandre de Moraes, de barba e de cabelo, ó. Alexandre de Moraes de barba e de cabelo. Ele é o Alexandre de Moraes. Ele manda o Dudu Dória construir o muro. É isso aí. O muro cai, ele põe a culpa em mim. Ah, lógico.
Não é nem ele, é todo mundo. Ele disse que eu não podia construir. Eu queria construir, eu sou pedreiro, eu quero construir. Não, você Deixa não pode. ele, deixa ele. Deixa o Dória aí construir. O Dudu Dória. Meu Deus. Dudu Dória, põe aí na Que é isso? Põe nada disso, não. Sai fora aí, Paulinho. Você vai perder seu emprego, Paulinho. Fica longe desse computador. Mas eu fui foi. numa pizzaria outro dia e a moça era prima do Dória. Vixe. Tadinho. O nome dela era não sei o que, Dória. Aí quando eu soube, eu perguntei pra ela: você é parente do Dória? Eu sou prima, fala baixinho. Aí ele só tem uma prima, o pastor complicou ela agora. Não foi que me falaram, que o sobrenome dela eu vi não sei onde e tal. Foi verdade, mas foi verdade mesmo? Aí é verdade. Achei que ele tava contando uma piada. Não, aí eu perguntei pra ela. Meu Deus. Você é parente do Dudu? Ela falou: fala baixinho. Meu Deus. Só prima de segundo grau. Não tem nada a ver. Não, mas foi mais ou menos isso que ela falou. Não, é distante, é distante. De consideração. Mas é gente que literalmente, igual o senhor falou, estão votando e estão decidindo e estão falando como se soubesse por mídia. É influenciado, as pessoas são Esses dias eu levadas. fui ver um vídeo mais técnico de quais foram propostas do Bolsonaro antes de 2018 e como funcionou de 2018 a 2022, tudo que ele falou. Tudo, muito. E andou. Não, a Brasil- maior parte econômica não deu por causa da pandemia. Não, Mas olha então, como a gente fechou. O Brasil Guedes. é muito abençoado. Paulo Guedes mandou muito. Não, o Brasil é muito abençoado. Porque, como eu estava dizendo naquela hora lá, nesses 35 anos de linha de esquerda, progressista, alienada, com eles casados, que eram noivos, na verdade. Casou agora, o Alckmin e o Lula. Casou agora. Meu Deus. Mas eram noivos. E outra coisa, o Alckmin é tudo planejado. O pessoal não entende, é tudo planejado. O Alckmin é um dos pilares do PSDB. É um dos pilares. Ele já engoliu tanto sapo no PSDB, ele já deixou de ser indicado para tanta coisa que ele queria ser. Aí agora, antes da eleição, não indicaram ele. Ele ficou dodói. Saiu do PSDB, porque ficou dodói chateado. Magoou. Filiou em outro. 6, 7 meses depois, se torna vice do Lula. Ninguém pensa. Bem coincidência, Ninguém né? pensa que a coisa foi tudo arquitetada, que ele vai sair para depois ser vice do outro, para tentar trazer a força que ele tinha político. O cara foi governador de Sim. São Paulo e eu Não, mesmo o votei nome nele forte. muitas vezes. É um nome forte. Naquela de ou era PT ou é PSDB, eu votei no Alckmin muitas vezes. Então, tudo armado. Tudo armado. Lembro, 30, 40, 50 anos. Pra mim, sempre volta. Tem uma Exato. pessoa que Então, arma um Deus ama, plano desse. voltando. Deus ama o naquilo lá. Brasil. Deus ama o Brasil tanto que ele rompeu esse ciclo. E segundo, um ano depois veio uma pandemia. Rapaz, Que prova, mano. Cenário difícil. se tem essa pandemia com o PT no governo, A gente não sabe o que ia acontecer. Mano, que queria privatizar tudo, que quer privatizar tudo na área econômica, que mama nas estatais, por isso que quer privatizar. Quer trazer pro Estado, né? É lógico, Não, não. privatizar é isso, quer ter os bancos no Estado, quer ter não, as empresas no é que a Estado. privatização normalmente é... Não, privatização é o contrário. estatizar. Isso, quer estatizar. Eu falei o contrário. Estatizar, quer estatizar tudo. Quer trazer tudo pro Estado. Por quê? Exato. Porque é lá que está o dinheiro. É na Petrobras que está o imagina dinheiro. ter que é na implorar siderurgia pro- que está o dinheiro, é ter na que- indústria que está o dinheiro. Então traz tudo para o Estado. Com uma pandemia, ia ser... é aberto, pode gastar à vontade, como foi definido, por causa da pandemia. Rapaz, Mas que foi justamente o que o Bolsonaro começou fazendo o contrário. Que uma das coisas que ele queria fazer, e que começou fazendo isso antes da pandemia, privatização. era enxugando máquina pública, parando de dar dinheiro para quem estava recebendo indevidamente, gente morta que estava recebendo dinheiro ainda, e enxugando o máximo possível de tudo isso aí. E aí, tanto que logo o cofre público deu uma melhorada, que foi o que bancou boa parte de pandemia. que está hoje, depois de uma pandemia, e é dito, e não é pela direita só, pelo Bolsonaro. Isso está nos jornais, isso está lá fora na imprensa internacional. Fora o Brasil é o único país que está recuperado praticamente da pandemia economicamente. E com tudo que teve contra. É que o pessoal Com toda essa oposição. só olha pra cotação do dólar, meu, como se fosse o único parâmetro. Não é. A gasolina, o combustível, do preço que está. Tudo corte federal. Na Alemanha, o litro da gasolina, legalão, mas o litro da gasolina, 2,5 euros.
Litro da gasolina. Mais né? de quase Hoje. o quê? Uns 15 reais? Quase? Faz a conta. Nem isso. Pega aí 5. Não sei Quanto quanto tá o tá euro o hoje? euro. Mas é absurdo, esse é o ponto. Não, desculpa. 1,5 euro. Na Europa. 1,5 euro. Vai. 5,20 vezes tudo. Tá, ó. Em Portugal, por exemplo, 1,68 euros. Quanto, Paulinho? A gasolina? É. Em Portugal, 1,68. 8 euros vezes quanto, Paulinho? 1,68 vezes 8,74. 8,74 um litro de gasolina. Aqui 4,50. Se for para fazer por parte de cotação... Aqui em São Paulo, né? 4,50. E o pessoal não enxerga. É por causa do emocional, pastor. Pelas pessoas do meu círculo, eu não conheço alguém que, com justificativas plausíveis, vai votar no Lula. Tem algumas pessoas que eu conheço, sim, mas a justificativa é toda ela baseada nisso. Ódio, raiva e desejo de vingança. A maioria que eu tenho visto não é nem gente apoiando o Lula mesmo. É gente falando assim, não, eu voto em qualquer pessoa menos Bolsonaro. Só que pode ser bandido, pode ter sido... Exato. Eu prefiro votar porque... Eu voto em qualquer pessoa, mas o único que tem força... gente, isso Mas insisto, esse ódio é gerado pela mídia. Às vezes não é nem dele. votar no Lula. É o cara falando, não vou votar em ninguém, vou anular, não vou fazer nada. E não se posiciona, fala, não, prefiro qualquer outro, menos ele. E justamente um dos pontos que eu toquei foi a questão da força da própria mídia, né? E da expressão das pessoas. Eu falei, sabe tudo o que aconteceu em relação à mídia durante a pandemia, a própria mídia criticando o Bolsonaro, os próprios governadores podendo criticar de uma forma completamente sem sentido, as pessoas fazendo manifestações. Ó, teve um comercial lá que o pessoal, não sei se o senhor viu esse, jogando bola, mas era a cabeça do Bolsonaro. Sim. Esse tipo de manifestação não teve punição. Porque as pessoas usaram a internet para isso, usaram a mídia e tudo mais. E o Lula falou que ele vai regular a imprensa, vai regular as mídias. Cara, se der errado, você pode tentar se manifestar e você pode ser vetado. Deu errado. Vamos supor que dê tudo errado. Mano, aí você vai se manifestar daquilo? Não, sua publicação cai. A forma que você tem voz hoje, que todo mundo gosta de usar tanto a internet para ficar criticando, cai. O governo tem autoridade para falar o que ele concorda, não, e se não concordou, ele tira. Mas basta a gente fechar a cortina pro Brasil, não olhar nada aqui dentro, nada que acontece. Só olha lá fora. Tudo isso que está sendo feito aqui já o foi mesmo feito. que foi feito Exato. em Cuba, Venezuela, Chile, Nicarágua, Colômbia, Argentina, Bolívia. em alguns lugares mais perto, Bolívia, alguns há menos tempo, outros há mais tempo. Não deu certo em lugar nenhum. Isso é muito estranho. Eu Não tento deu entender certo de em lugar vários nenhum. jeitos O pessoal não possíveis. entende. O pessoal Eu não avalia, consigo né? entender. Eu tentei já entender como que as pessoas continuam acreditando no negócio que nunca deu Não certo dá em lugar certo nenhum. Em lugar nenhum. O pessoal- E acha que vai dar aqui. O pessoal estava comentando também É difícil entender, muito. que da parte do Norte e Nordeste só tem um ponto que deu majoritário para o Bolsonaro, que foi o pessoal de Roraima, que é o pessoal que está recebendo a galera, todo o pessoal que está saindo da Venezuela. Eles viram o impacto do comunismo lá, Eu não lembro de lá, mas não foi só lá, foi? do Norte e Nordeste. Foi. Foi só? Foi. Teve aquele na Não- pontinha não lá em atentei cima. muito. Foi, É. Roraima, que é justamente a parte da divisa. E o pessoal sente o impacto disso, viu que as pessoas estão vindo para cá, do quê? O comunismo lá, a situação crítica que está lá. E aí de todo o Norte e Nordeste que deu majoritário, tô falando. Agora também tem que pensar uma coisa, outra coisa que não veio. O pessoal da Venezuela tá assim, né? Da Colômbia começou. O Chile também. Da Argentina. Da Argentina tá Em massa. O pessoal querendo é. sair do país porque não tá aguentando mais. Esses caras votaram lá atrás. Esses que estão saindo e agora mendigando e agora sofrendo, eles votaram lá atrás. Porque, veja bem, depois que a esquerda, o progressismo, se estabelece no poder, aí vale tudo para se manter no poder. Aí faz tudo. Aí vale. Mas Compra até lá- mídia, suborno, fraude, faz qualquer coisa, manda matar. Mata. Faz qualquer coisa para ficar no poder. Mas para chegar no poder, é o voto da população que colocou Que no foi poder. decidido no Fórum de São Paulo, por exemplo. Exato. Que foi, como que a gente vai fazer? Por meio das vias democráticas, para Exato. instaurar na Isso América aí- Latina inteira. É isso aí, a gente vai fazer
é normal, vamos ganhar a eleição. Pode demorar 30 anos, 30, 20 40, anos. 50. Mas depois que a gente entrar, a gente aparelha tudo, ou seja, coloca a gente nossa em tudo. STF, compra os deputados, suborna eles, corrompe eles, compra empresário, suborna eles. Com isso a gente recebe dinheiro deles para manter a nossa máquina funcionando. Mas antes foi pelo voto que entraram. É o que está acontecendo no Brasil agora. E o pessoal fala, mas eles ficaram no poder... Quanto tempo foi? Foi de 2002 até 2018, né? Desde 85. Não, o PT, no caso. Sim, coisa, mas vamos basear no Lula. Lula o foi PT. desde 2002. Então, quanto tempo deu? 16 do PT. Aí o pessoal fala, 16 anos do PT eles não fizeram isso. Mas o Lula falou lá atrás que talvez demoraria 5 anos. Né? Eles estavam fazendo, só que a medidas curtas, justamente da forma que foi falado. Essa é a loucura, foi falado. Já avisaram. Olha, eu não vou fazer algo escancarado, eu vou fazer algo aos pouquinhos, mesmo que leve... E não é que ele falou que mesmo que leve 50 anos, ele falou, nem que a gente depusesse o governo agora... Talvez fazendo isso levaria 50 anos. Não foi deposto o governo na época. Então, é mais que isso. E estava fazendo, só que conta agora. Quem está aí assistindo, porventura, pode ser que tenha gente que tem essa preferência pelo PT, que votou, que vai votar, que pensa em votar. Eu peço para essas pessoas só tentarem para uma coisa. O que a gente fala aqui, a gente está fazendo eco da voz do próprio Lula falando. Uhum. É isso. Pode pesquisar no YouTube. Pode pesquisar. Até quando a gente vai ficar proibindo o uso de droga? Será que essa é a política? Tem que levar como caso de polícia. Você vai ouvir isso da boca do Lula. Falando. Quando falam do Bolsonaro, não é a boca do Bolsonaro falando. Ele fala algumas besteiras às vezes. Como eu falo, como você... Qualquer um fala num momento de distração, fala alguma coisa. Mas essas coisas graves que acusam ele, não é ele falando. São outros que falam dele. Então, aquele que vota, gosta do Lula, de tudo isso daí, é só fazer uma pesquisa. Sai do que eles chamam de bolha, que é aqueles que ficam só se protegendo, e vai do lado de fora. E vai do lado de fora e entra em sites, Brasil Paralelo, Gazeta do Povo, eu já fiz isso. Vê a Jovem Pan, e pega, não vai pegar simplesmente o comentarista da Jovem Pan falando porque o Lula é isso, fez aquilo, falou aquilo. Não, vai pegar a reprodução do Lula falando aquilo. Uhum. Exatamente, esse é o ponto. Eu fiz isso. Inclusive, desde esse tempo que eu falei que comecei a me interessar pela parte política, eu consumo os dois conteúdos. Até para saber a questão de... Agora trazendo até para a Bíblia. Apologética, a questão de defesa. Ou de entender realmente. Não, eu vi o discurso do Lula inteiro. Eu fiquei lá 20 minutos ouvindo o cara falar. Foi um martírio. Fiquei deprimido depois. Tive que tomar calmante. Mas eu fiquei ouvindo o cara falar. Quero saber o que ele está dizendo. É importante conhecer. Só que o pessoal tem uma intolerância absurda em relação a isso. Não vou ouvir uma palavra. Não vou ouvir justificativa. É muito difícil conversar. Eu consegui de verdade conversar com um amigo antigo. E ele mandou uma mensagem falando, mano, você é um cristão, você consegue me explicar? Você, eu considero, consegue me explicar? E a gente conversou, não concordamos em praticamente nada, mas a conversa aconteceu de forma respeitosa. No final eu falei, cara, eu espero que eu não tenha te respeitado. Ele, mano, também espero que eu não tenha te respeitado, só que eu não concordo. Eu falei, também não concordo. E o ponto, ele falou, não acredito que você possa usar a sua religião para impor algo em relação ao Brasil inteiro. Eu falei, cara, a minha religião, ela abrange um conjunto de ideias. Ponto. Você tem um conjunto de ideias. Por que o seu conjunto é mais humano que o meu? Eu não estou impondo nada, eu estou indo lá e estou votando. Eu estou exercendo o meu direito de voto. Mas veja bem, Dudu, nessa situação específica, impor religião, vamos sair do... Depois a gente pode ficar só no contexto religioso, vamos sair do contexto religioso. Espera um pouquinho, tem que ser religioso para gostar do seu país, defender a sua pátria, querer as cores da sua bandeira, cantar o hino nacional. Você tem que ser religioso para isso? É só ser inteligente, né? Sim. Eu vou ficar aqui defendendo mínimo, e torcendo para a Argentina na Copa do Mundo. Eu vou ficar aqui querendo que o Brasil exploda e que, sei lá, a China cresça economicamente. Eu vou querer...
peraí, então eu preciso ser religioso para querer o bem do Brasil? É a bandeira não. levantada. Com certeza não. Eu preciso ser religioso. Mas é que a pergunta, eu respondi dessa forma, porque a pergunta dele foi em relação a um cristão eu tô te votar. entendendo, eu né? tô falando da parte dele. Sim. Que falou. Como que um vai falou? religioso, vai querer impor tua religião. Tô falando da ele, tô respondendo para ele. Não Para é... ele lá. Porque precisa ser religioso para querer que a minha filha tenha uma boa educação. Que meu filho vá para a escola e aprenda matemática, Ciência. português, geografia, história. E não fique alguém lá encucando na cabeça dele que, por exemplo... Questão moral. O pai não pode disciplinar, a mãe não pode falar nada, você tem teu direito. Decide o que você quer ser. Não tô nem indo para aquelas pautas lá absurdas. Estou já nisso. No básico. Entendeu? Tô no beabá. Então, precisa ser cristão ou religioso para querer que você tenha uma família agregada? Marido, mulher, filhos. Precisa ser religioso para isso? Precisa ser religioso para querer que homem seja homem, mulher seja mulher? Pra ele, sim. Então, mas lá pra fora é isso. Justamente a questão da família tradicional. Lá fora eles vêm com uma questão religiosa. Quem é a pessoa que gosta da família tradicional? Não estou falando que é só o religioso, mas é o que eles veem. Uma questão de religião. Então, para eles, só a família tradicional serve. Mas não é. Veja, Exato. Dudu, veja, eu não estou discutindo com você, eu estou usando o teu argumento de outros para falar sobre isso. Não é uma questão religiosa e família tradicional. Não existe família tradicional, só existe um tipo de família. É que a ideia vai sendo ensinada, a família tradicional, vai sendo instituído que existe a família tradicional e a família alternativa. Não existe. O dia que um homem deitar numa cama, um com o outro, fizer uma criança, aí eu vou dizer, não, tem uma família alternativa. O dia que uma mulher e outra mulher deitar na cama e fizer uma criança, aí eu vou dizer, não, existe uma família alternativa. Mas não existe, porque biologicamente não existe uma família alternativa. Não foi o governo que criou família, vai né? criando, é que nem essa onda agora de ideologia de gênero. O que é ideologia de gênero? É homossexualismo. Em vez de falar homossexualismo, fala ideologia, nome bonito, né? Ideologia de gênero. Não, é homossexualismo. É lesbianismo. Não é ideologia de... Mas vai se criando a ideia. Então, em vez de falar que pode soar mal, né? Homossexualismo, soar mal para uma criança, para alguém que não entende. Então fica ideologia, bonitinho, né? Ideologia de... Para falar na escola. E vai se instituindo isso. E até eu depois fico dizendo, não, porque a ideologia de gênero está errada. O que está errado é homossexualismo, é sem vergonhice mesmo. É esse negócio animalesco. Porque esse movimento todo LGBT, Y, que tem tanto letra agora, não é só homem com homem, mulher com mulher, não. É qualquer coisa. É com criança, é com animal, é com bicicleta, é com árvore, é sexo com qualquer coisa. E o cara casou com a árvore. E tudo é lá nos Estados Unidos, o cara casou com uma árvore. Então é tudo isso e todo mundo tem o direito. É a família que ele quis montar com uma bicicleta. Não, isso é psicopatia, é coisa de louco. Isso não é coisa que a gente lógico. acha que não acontece, mas tá acontecendo. Não, acontece, não é pouco não. Que os caras que achavam que era cachorro. Eles se encontravam... Uma série, era como uma se fosse série uma muito, seita. muito bem produzida, a série, aliás. E aí eram uns caras assim que primeiro mostravam eles normais, no dia a dia normal, convencional. Aí depois se encontravam, um monte de marmanjos se encontrando e se vestindo de cachorro e entrando numa gaiolinha. E brincando de cachorro. Vestido de cachorro. E eles acreditavam que eles eram lá, às vezes passavam dias vivendo como cachorro, entendeu? Não, ainda estão. Aí é animalesco, é burro. Mas nós tomando de sexo com um cachorro aí. Também. Aí o cara vai resolver fazer uma família com um cachorro. Faz parte desse movimento LGBT. Faz parte. Não fica pensando que é só homem com mulher com mulher. Faz parte respeitar o cara que quer ter uma família com uma cadela. Aí vai lá, pega uma cadela, tem sexo com a cadela e forma uma família com a cadela. Isso existe. Quer dizer, precisa ser religioso para olhar para essas coisas e falar aberração. É a questão de cegar o entendimento. Entendimento cegado. Essas pessoas realmente estão cegadas. E tem ponto que, principalmente por tal... Tem uma questão muito emocional... Você não consegue nem passar para conversar, porque tem uma histeria absurda. Você vai tentar conversar e não dá para tocar nesse assunto com você por causa da questão emocional. Agora pensa comigo. Voltando à situação de lá de Roraima, do venezuelano que está entrando ali. Pensa naquela mulher
que está vindo com 2, 3 filhos, carregando no colo, já não tem um marido, o marido morreu, ou largou qualquer coisa, sem comida, sem roupa praticamente, com a roupa do corpo, e olha lá, sofrendo, com dor, angústia, e trazendo um título de eleitor nela que há 10 anos atrás ela votou que é o da Venezuela, esqueci o nome dele agora. É o Chaves? Não. É a Venezuela? Esse é outro. Há 10 anos atrás era o Hugo Chávez. Ah, né? 10 anos. Então, é o Hugo Chávez. E lá no título eleitoral está escrito... É que hoje ainda é socialista, o governo lá. A mesma coisa. Hoje Tá? Talvez que foi sucedido, né? Saiu. Sim. Porque aí é o que eu falei, quando entra no poder, aí se apoderou. Aí vai ter eleição todo ano, que nem na Nicarágua. Na Nicarágua tem eleição todo ano. Vocês sabem como que é o último ano do Ortega agora, que ele foi eleito? Não vi. Não? Não. A última eleição dele? Ele já está lá, não sei quantos mandatos. 7, 8, não sei quantos. Mas ele está lá há muito tempo. Na última eleição, um pouco antes da eleição, ele prendeu os 7 outros candidatos. Isso aí ficava fácil, né? Prendeu. Sabe sobre qual a acusação? Atitudes antidemocráticas. Esse termo Esse hoje, é outro termo, esse né? termo hoje é moda, mano. Esse é outro Atitude termo antidemocrática, ele prendeu os 7 candidatos que tinham condição e que tinham uma linha de direita. Ele prendeu os 7 e aconteceu a eleição. Ele foi eleito democraticamente. Gente. Eu não tenho o número de quantos não votaram. Mas imagine que votou 30% da população, ou 20, ou 10, ou 50, ou 60, porque os outros, indignados, não votam, não tem ninguém para votar, não votam. Mas ele foi eleito, porque ele teve os votos de quem votou. Porque ele prendeu os outros 7. Lá não tem igual aqui. Da Nicarágua eu conheço pouco. Mas lá não tem igual aqui, porque acho que aqui tem uma quantidade. Se votar branco ou nulo, tem que mudar toda a chapa, né? Não, mas lá... Quando entra, é o que eu acabei de falar. Muda as regras, depois né? que entra, muda a regra, faz o que bem entende, solta preso, faz qualquer coisa. Prende quem é inocente, faz qualquer coisa. A presidente, eu comentei aqui, a presidente da Bolívia está presa. 1 ano e pouco. Falou. Está 1 ano e pouco presa. Porque abriu a eleição lá de novo. Por quê? Porque ela era evangélica. E ela nem entrou como presidente porque ela quis entrar. É que tinha uma linha sucessória, que era eu esqueci o nome agora. Evo Morales. O Evo Morales, ele era o presidente, mas as denúncias, a perseguição, por causa das corrupções dele, de tudo, apertaram tanto que ele fugiu do país. Ele abandonou. Ele foi embora, não sei para que país que ele foi, acho que para o México, não lembro. Ele foi para outro lugar, foi embora. O segundo dele não podia, não sei se doença ou também foi embora, não sei. Ela era presidente da Câmara dos Deputados. Alguém tinha que assumir. Quem que foi que assumiu? Ela. Ela assumiu como presidente da Câmara dos Deputados. Quando ela assumiu, o primeiro ato dela, convocar a eleição geral para daqui a 1 ano. E deu liberdade de todo mundo se candidatar. O partido do Evo Morales lançou um candidato. Aí é que eu falo do povo. O povo não pensa. O povo não pensa. Os saudosistas, porque lá no começo o Evo Morales fez a mesma coisa. A Bolívia ia progredir, a questão do gás do Brasil, que foi para a Bolívia, do gasoduto, que o Lula deu para a Bolívia, tal, trouxe benefícios para a Bolívia, então a Bolívia tal. Aí os saudosistas, votaram no partido, votou no Evo Morales. Na minha época eu tinha um trabalho em um carro. No partido dele. Aí o partido dele o que fez? Prendeu ela e trouxe de volta o Evo Morales. Aí na outra vez, o Evo Morales está no governo. A gente sabe aquela coisa que você olha e fala, mano, isso é coisa de filme. É coisa de filme, mano. Mas o pessoal... Filme de terror ainda. Filme de terror. Além da memória curta, ainda envolve o emocional, tomar decisões com essa perspectiva emocional. E ainda eu não tinha me atentado. Eu vi depois a quantidade de votos em branco que teve. Branco e nulo. Muito. E muita gente justificando também. 32 milhões de eleitores não votaram. 32 milhões. Pilatos aí. 32 milhões de omissos. Não são 32 milhões. Tem gente que realmente não poderia votar por algum motivo. Mas uma boa parte dos 32 milhões de omissos. Aí, projetando de forma negativa. O que eu não acredito que vai acontecer. Lula ganha, daqui a alguns anos estão atravessando uma fronteira com o título de eleitor na mão. Os omissos.
que não quis, não estava afim, não teve vontade de votar, não concordava com nada, não gosta de política. Está atravessando uma fronteira com um títulozinho na mão. O problema... Botei no Lula. Eu até entendi a analogia, mas se isso acontece, que fronteira que atravessa, pastor? Aqui não tem fronteira Aqui pra não tem mais atravessar, Tá fronteira. mais difícil, tá difícil. O Brasil está cercado. Tem que ir pro outro lado, Está pro mar. cercado disso. Não tem fronteira. Olha para um lado vê o mar, olha para outro lado tem... Todos os lados. É que eu tô comendo. Todos os lados estão de olho no Brasil. É isso gigante. É o remanescente. De população, de recursos hidrominerais, de recursos da flora, da fauna, da indústria, da alimentação. É o Brasil. Agora, eu tenho aqui, eu posso falar de uma pulga atrás da minha orelha? Nada de científico, base nenhuma, só uma pulguinha aqui atrás. Pulga atrás da orelha. Uma pulguinha aqui atrás da orelha. Estados Unidos, maior país democrático, maior economia do mundo, elege um presidente de direita. O Trump tá falando. Trump. Que elogiou demais Bolsonaro. Brasil, maior país da América do Sul, maior economia da América do Sul, elege um presidente de direita, Bolsonaro. Ano seguinte, explode uma pandemia que vem da China, o maior país comunista do mundo, o maior país de esquerda do mundo, que quebra as economias mundiais. E o povo volta pelo quê? Picanha, tinha o emprego, tinha o carro, o povo volta pela economia. É isso que interessa. E lá com Minha filha vai ser Qual é o nome homossexual, do- não do- interessa, a economia está bem. Meu filho vai ser drogado, não interessa, a economia está bem. Minha menina de 6 anos está entrando no banheiro, tem um marmanjo lá entrando e mostrando tudo para ela, não tem problema, a economia está bem. É isso. É a cultura do pão e circo, pastor. Então, peraí, eu fico pensando comigo, peraí. Uma pulga que interessante, hein? coincidência, né? Que coincidência. Esse lado do mundo dominado, porque pôs nos Estados Unidos e pôs no Brasil Dominado, o mesmo totalmente. tipo de governo, esse lado do mundo está dominado. E é quando entra... E esses dois governos trabalhando sem... Porque é sinônimo de esquerda e progressismo e corrupção. Desde 1843, quando começou esse movimento. Isso é que dá ficar comendo quando tá. Mas um golinho aqui, Pô, ó. acabou a água, time. Me ajuda. É isso que dá. Eita. Desde 1843, quando o comunismo foi implantado na Inglaterra através da... Nasceu, né? O Partido Comunista da Inglaterra, através de Karl Marx e Friedrich Engels. Quando nasceu, sempre foi sinônimo de corrupção. Sempre foi sinônimo de roubalheira. Sempre foi o apoderamento do Estado para beneficiar alguns e o povo se sujeitar. E esses alguns cuidar do povo, que é essa a ideia. Se olhar na internet, tem muitos lugares lá. O papai Lula. Papai, É o pai Gente, pelo Lula. amor de Deus, é o que cuida da gente. Tem uma mulher chorando, ele abraçando, assim. É o papai que vai cuidar da gente. Que vai cuidar da gente. Então, sempre essa ideia. Agora, América do Sul, América do Norte, governo de direita, não vai ter corrupção. Não vai ter roubalheira. Embora eu não estou dizendo que por ser direita não vai ter corrupção e roubalheira. Não estou dizendo, porque a Colômbia errou nisso. Era de direita e roubaram muito lá. O pessoal da Colômbia. Aí votaram da esquerda. Mas a esquerda é característica. Em todo lugar é isso. Intrínseca. Agora, tem direita aqui, o lá está cheio de ladrão também. Sim. Mas aqui, ali, lá. Mas não é a característica. Agora, a esquerda é roubalheira, é corrupção. É através disso. Toma o Estado, se apodera... vira o paizão da população, dá uma migalha na mão das pessoas, ela, como é bonzinho, e vive sujeito. América do Sul, América do Norte, governo de direita, sem alguma coisa que destrua a economia, o que vai acontecer com esses dois? Potência. E lá nos Estados Unidos foi um pouco antes que saiu. A prosperidade, vai haver... Ora, quando começar a acontecer a prosperidade aqui, o que os outros povos vão querer? Igual lá. Então, para onde vai o progressismo e a esquerda? Pro buraco, pro brejo. O Joe Biden então, quando? Lá em cima? Lá na América do... O Biden foi 2020. É no meio, né? No meio da pandemia. Um ano depois da pandemia. Quer dizer, um ano antes da eleição nos Estados Unidos, com o governo de direita,
E a economia bombando nos Estados Unidos, Agora é uma nos gafe, primeiros 2 tá anos acontecendo uma gafe. do Trump. Um ano depois, um ano antes da eleição, acontece a pandemia. É lógico que os Estados Unidos sofrem, como todo mundo sofre. Culpa é de quem? Mano, que Não, pulinho. o John Biden é a Dilma americana, mano. Você já viu os discursos dele? O cara é... O que aconteceu com a... gente, É que eu não... É a Dilma envelhecida ainda. Porque, além de ser burro, dorme, não sabe o que fala, não tem raciocínio. Você vai falar o nome de negócio. Leva o nome, vocês viram? Quando o Lula foi sair e entrou Dilma, porque eles devem se arrepender muito, né, de ter colocado a Dilma. Não tinha ninguém mais... Nesse ponto eu nem vou entrar. Pô, Não sei se o Haddad estava muito novo, né? Eu só não entendo a turma do Bolsonaro que não pôs isso. O STF, né, os chefinhos, os empregados do Lula, eles proibiram, né? Mas tem um depoimento do Lula, eu vi isso na época, depois tem gravação, ficou rodando aí na internet, tá? Deve estar ainda por aí, do Lula dizendo, votem na Dilma, se ela não fizer um bom governo, nunca mais votem em mim. Vocês chegaram a ver isso? Caramba, esse aí a gente Você vai jogou? pegar pra soltar, Esse aí- hein? Esse eu não lembro. Pareceu o Rogério Ceni falando da... Eu ouvi no dia que ele falou. Eu ouvi ao vivo. Isso ficou gravado e saiu na internet. Eu não tenho visto mais nada disso. Eu não sei como que isso não vai pra mídia, como que a turma do Bolsonaro também não usa isso. Mas ele falando com todos, embora não vai adiantar, quem tá cegado não adianta. Mas ele falando com todas as letras, se ela não fizer, vote na Dilma, se ela não fizer um bom governo, nunca mais votem em mim. Vou anotar pra pesquisar dele. Não, pesquisa, vai acabar achando. Se não... Mas só tinha Dilma, por que colocaram ela, né? Eles devem... Será que ele deve se arrepender muito, né? O PT falando, o que a gente fez? Que droga estragou. Ele fala que não, né? Não, ele deve falar que Nos não. discursos dele, como eu falei, No ele discurso fala dele que ela não, fez mas- um bom governo, foi um golpe. Não, mas ele em casa Não, deve tiraram falar ela, muito mas ela mal fez um dela, bom né? governo. Onde ela tá agora? Ela tá na política ainda? Tá, Fugiu ela do tá nos país? palanques junto com ele aí. Mas não elegeu nada, você viu em Minas Gerais? Ela foi candidata Ela foi candidata? Ela foi candidata a senadora em Minas Gerais. vergonha. Foi lá pra baixo, meu, não teve nada. E aqueles que traíram o Bolsonaro? A Joyce? Quantos votos teve a Joyce? E o- Próxima. Pô, Frota, né? Eu vi. também. Você sabe a Joyce quantos teve? Eu fui ver. Eu vi que foi- eu vi que foi Uma publicação, vergonhoso. não foi- Ela foi teve 20 mais mil. de 1 milhão. Eu acho que foi a mais votada, né? Em 2018. Foi, E ela aí tinha 1 caiu milhão, pra foi 20 pra e tipo poucos 1 milhão. Foi ela. 20. 13 mil 13. votos. Foi ela que foi 13? Vixe, acho que foi o 13 Frota mil. 22, que tinha a foto dos dois. Ela gastou 3 bilhões e meio. Caramba. Caramba. Não, 3 milhões e meio na campanha. E teve 16 mil votos. Eu sei que a conta deu... Até que você quiser fazer, que você está na tecnologia. Opa. Deu 250... Ela teve 13 mil votos e alguns que mais. Põe 13 mil aí, vezes 250. 250 reais. 13 mil... Opa, 13 mil... Vezes... Vezes 250 reais. 3 milhões e 250 mil. Ela gastou isso. Cada voto que nela custou 250 reais para ela, em termos de gasto de propaganda. Pelo amor de Deus. Cara, Ô, 13 mil. E aqui, E essas pessoas não têm vergonha na cara, mano. Não tem. Ainda elas têm coragem de depois ir lá e arrumar alguma justificativa. Ah, clássico. Isso é muito É que nem os institutos de pesquisa. Você viu o que eles argumentaram para esses resultados? gente. Não, que o Bolsonaro cresceu muito no último dia. No último dia. É por isso que mano, mudou tudo. Galera, No último acordou. dia que último dia. todo mundo resolveu votar no Bolsonaro. Por isso que ele saiu de 36 e foi para Com 44%. certeza, com certeza. Tem um. É o da parte. É do Nicolas também. Ele falando sobre os investimentos do Lula na campanha. Você viu esse? Não. Fala que era a empresa de marketing, o departamento de marketing do PT desse ano, é uma empresa que abriu, acho que em junho desse ano. E recebeu praticamente todo o dinheiro. Eu li isso. Acho que foi 26 Não lembro os milhões, detalhes não, mas eu era li. 26 milhões. E aí, depois a outra matéria falando que o mesmo dono da empresa estava sendo investigado por ganho ilícito. Tipo, cara, é muito... Aí o Nicolas até pergunta lá. Mano, Nicolas, o senhor acompanhou o Nicolas? Sim. Lá de Minas? Cara, esse menino é Esse da foi o hora. deputado federal mais votado no Brasil. Absurdo. Trazer ele aqui. Cara novo, né? Deixa eu ver ele 26 aqui. anos. Vou mandar mensagem. Fala pro para que vai ele. dar uma chance para ele, vem aqui. Não, esse menino é referência. E aí ele faz a pergunta: quem que entrega 26, não lembro se era 26 milhões, acho que era isso, na mão de uma empresa que acabou de ser aberta para cuidar da sua campanha política, com tudo isso que está em jogo? Com tudo isso que está em jogo. É o único que fez uma coisa dessa. E o pessoal, sabe, são detalhes, não são nem detalhes, é tudo muito escancarado.
Só que o pessoal não liga. A gente até é levado a pensar que tem toda uma armação. Não tem prova. É difícil provar. É que nem adultério. É difícil você provar que o camarada adulterou, porque ninguém vai entrar lá no quarto do motel e tirar foto na cama. Mas tem muita armação, porque a forma como tudo é arquitetado, e o Lula age como que já ganhei. É porque Eu vou votar se ele tem ideia de que as coisas estão funcionando nessa direção para ele ganhar. E as coisas que eu estou dizendo não é o voto teu ou meu que vai chegar na urna. São outras coisas que estão funcionando para ele ganhar, né? É uma confiança que a gente não sabe de onde vem, sabe? É ela que fica muito, muito distante e estranha. Com tanta segurança de chegar e falar um negócio desse num debate daquele. Mas vamos entrar pro nosso curral agora? Eu queria falar da igreja. Da igreja, em geral, né? Da igreja. Aí é que é triste, hein? Essa é a parte que pega. Isso é triste, hein? Vamos dizer que o cristianismo em geral, né? Não deu uma decepcionada no domingo? Cristianismo em geral. Chegou uma sensação amarga. Não, o cristianismo é terrível. Uns caras aí que conseguiram galgar uma posição e depois de destruir ela. De renome, de influência diante do povo de Deus, evangélico. E depois entra para um discurso todo distorcido, né? Tudo... Dizendo-se irmãos. 1 Coríntios 5:13. Eu não vou dizer que são endemoniados não, mas endemonizados são. O demônio não está neles, mas eles são usados. Porque não é possível. Não é possível. Eu estou aqui, dá nojo de falar do pastor Ricardo Godinho. Até nem vou chamar de pastor. Porque o cara que tem coragem de ir na internet e dizer: não, na minha igreja fica essa hipocrisia nas igrejas de aceitar os gays, os homossexuais, mas eles têm que ficar lá no banco. Na minha igreja não, eles podem ter cargo que quiser, pode ser pastor, pode ser o que for. E só para é um ponto e ele também, fala, e eu estou falando aqui porque eu ouvi ele falando na internet. Eu ouvi. Você pode precisar também. Não é ninguém que me falou. Eu ouvi ele falando. Então, se ele fala é público, eu não tenho nenhum problema de dizer. E o cara diz: eu não posso votar de jeito nenhum no Bolsonaro. Esse e tal. Aí vem com essas besteira que falam aí, sem provação nenhuma. Né? O comercial lá e defende Lula. A igreja defende Lula. Abriu o YouTube, um dos anúncios da campanha do Lula era um vídeo dele numa igreja, e a igreja inteira cantando uma música lá, louvando. Tem coisa boa chegando, louvando. E a igreja inteira, todo mundo de vestido de vermelho, o ministro cantando. Não, é gente vendida, ao inimigo. Eu fiquei assustado. Mas não é de se admirar muito, porque, por exemplo, você sabe os regimes mais fechados que existem, por exemplo, na Rússia, tem igreja evangélica, oficial. Aquela igreja tem um pastor, tem povo, tem louvor, tem tudo que a gente tem aqui. Só que todo sermão passa por uma censura prévia do governo. O governo diz o que pode falar, o que não pode. Não, tira isso. Antes de pregar, o pastor tem que apresentar para o governo o que ele vai falar, o esboço, e vai ter alguém lá do governo assistindo o culto. As pessoas podem ir à vontade, mas tem que mostrar. Errado, tem denúncia e também. O governo, através de alguma secretaria, faz toda a avaliação do que vai ser dito e como que vai ser conduzida a igreja. Meu Deus. Então, na verdade, esses que fazem isso, eles são candidatos a esse tipo de se prestar esse serviço. Ed René, Caio Fábio, Ricardo Godinho. Eu falo de boca cheia, ficam com essas coisas aí de gente... Não, é antiético falar de pastor. Não são pastor, foram um dia talvez. Não são pastor. Eles são mercenários, são homens que vivem à custa do rebanho de Deus e não tem compromisso com a palavra de Deus, que tem que ser revista, tem que ser refeita, tem que ser reinterpretada, tem que ser atualizada, que não é para ser aplicada agora, desse jeito, tem erros. Eles não vivem em função de Deus e da palavra. De torcida para que se arrependam, que ainda dá tempo, talvez, mas tem uma... É duro. Acredito que principalmente para a geração do Senhor são pessoas com renome, uma referência muito grande. Mas... O Ricardo Godinho mesmo, não sei se tem gente que sabe assim, publicamente, eu falo sempre que eu posso. Para mim, mesmo quando ele estava naquela época, era um pastor, não tinha essas babaquices todas aí que tem agora. Era um pastor de uma igreja renomada, vários livros escritos, alguns bons que eu cheguei até a ler e achei bom.
O pastor Ezequias aqui convidou ele para vir pregar aqui. Vocês sabem disso? Não. Convidou ele para vir pregar aqui naquela época. Isso que é... Uma festa dos estados. Faz tempo, deve fazer 20 anos, sei lá. 20 anos atrás. Uhum. Uma festa dos estados. Sabe qual foi a resposta dele? Ali Com para medo. mim morreu, cara. Com medo de ouvir. Ali já acabou. Porque quando vem o orgulho precede a ruína, né? A resposta qual dele cachê? pro pastor Ezequiel, não, isso até é fichinho. A resposta dele pro pastor, a resposta do pastor Ezequiel, vocês quiserem me ouvir, vocês vêm aqui na minha igreja, não vou ficar indo em qualquer igreja aí para pregar, não. Tá, pega. Caramba. O cara que faz isso, já está caído. Já que está. Ele não defendia a esquerda, pelo menos que eu saiba, ele não defendia o homossexualismo, ele era uma igreja como qualquer outra, era uma referência, era convidado para pregar nos congressos, por aí, Mas a em arrogância grandes precede a eventos e ruína. tal. Bíblia. Eu até concordo, se o cara não tem agenda, tem muita coisa, olha, não vou poder aceitar, não vai dar, não posso sair da minha igreja, ou A forma de vou, passar é tal. uma coisa, né? Mas colocar desse jeito mostra uma quer me ver, petulância, vem uma aqui, né? arrogância, uma soberba. Caramba. Então um cara desse, foi bem assim, se quer me ouvir, vem aqui, eu não vou ficar indo na igreja de vocês para pregar. Corajoso. Nossa, é Triste, né, triste, rapaz? é triste. Então, o que você falou que para nós, referência... Eu, na verdade, esses caras eu nunca tive como boa referência, não. Caio Fábio mesmo, eu era pastor em Presidente Prudente quando eu ouvi ele pela primeira vez pregar assim ao vivo. Que ele foi pregar, fazer uma concentração na rua lá, de Presidente Prudente, e encheu um monte de gente, ele já era muito conhecido, famoso e tal. Eu fui também. Era um garotão, tinha 23, 24 anos. Eu fui assim, ouvi... Não me escandalizei com nada, acho que não falo besteira, mas não falo besteira nem falo conteúdo nenhum. Para mim não acrescentou nada. A única coisa que eu gostei do Caio Fábio foi um livro que ele escreveu que eu usei até no seminário como referência de matéria em teologia pastoral, quando eu dava aula de teologia pastoral. A Síndrome de Lúcifer. Onde a Síndrome de Lúcifer, onde nesse livro ele dava todos os passos de como um homem de Deus cai. Como um homem de Deus que tem vocação, que tem chamado, ele vai indo passo por passo. Ele usou e eu usava esses passos por passo. Ele seguiu certinho? É isso que eu... Certinho. Ele, hoje, depois... Esse livro foi um dos primeiros que ele escreveu. Quando ele era crente. Imagina isso, o cara escreve e fala assim... E hoje assim você faz. pega esse livro dele e lê... Hoje você pega esse livro dele e lê, Síndrome de Lúcifer, e pega os relatos da história da vida dele, a biografia, o caso com a secretária, largar a família, a arrogância, a petulância, se considerar maior... E, bom... Você vai ver que ele escreveu a história da vida dele antes dele viver. Mas é que ele tava estudando para lançar o volume 2. É perigoso Ele ele falar hoje. Não, isso tudo foi encenação, eu queria provar um ponto. Vocês viram que Livro 2, realmente- comprem. Mas incrível, rapaz. Cara, Porque o volume 2 é como se reergue um homem de Deus. Eu espero que tenha. Eu gostaria que tivesse. Seria muito bom, né? Não, É o que eu falei da sugerir parte pra que a ele. gente... Seria muito bom. A gente fica Sugere indignado, pra ele. mas tem Porque- essa questão de torcer para que se arrependa. Porque fica aquela áurea no meio do povo evangélico de sábio. O cara é sábio, é culto, Hoje ele é você passa por inteligente, isso, onde vai ele- é um erudito. É um bobão. Se acha sábio e se torna tolo. Os caras que falam umas coisas que nem eles entendem. Falam umas coisas complicadas que quem ouve assim não entende nada, mas fala, Mas que puxa, que bonito. Uau. Quantas palavras diferentes. Quantas palavras diferentes. Então, Paulo puxa. falava isso, é a simplicidade do evangelho. Tá trocando a simplicidade não, do evangelho. mostra uma petulância, uma arrogância no falar, fala Isso é bem, clássico, ora, isso é muito- fala umas palavras assim que ninguém entende, ninguém sabe o que quer dizer. Mas todo mundo fica assim, Deve tá certo. Deve dar certo. Nem Então, ele. pra no mim, final. são os bobão. Qual foi a pergunta mesmo? Não, tá bonita a resposta. É triste. O senhor falou da igreja, citou esses nomes como pastores. Mas o que eu mais senti foi em relação aos irmãos mesmo. Mas pensando na igreja como um todo, sabe? Esse vídeo todo mundo viu, nem cheguei a compartilhar, acho que não agrega também do Vic, esqueci o nome do cara também. O cara Satanista, o satanista. falando lá, mano, tá todo mundo junto e tal, e já tá decretado.
Caramba, mano. Uma das coisas que eu comentei com esse meu amigo tem esse vídeo. O cara falando todo mundo que se juntou. Certo? Ponto. Beleza. Na hora que o Lula vira pra cima do Bolsonaro no domingo, o vídeo do presídio de Pinheiros. O presídio, mano, a festa. Parecia o Corinthians ganhando Libertadores. Todo mundo comemorando. Isso eu não vi, não. Foi. Festa no presídio. A festa, os caras gritando muito, comemorando na hora que virou o placar. Eu falei pra ele, cara, esses pontos, acho que é óbvio pra todo mundo que é errado. Se essa galera tá comemorando, o meu trabalho é correr completamente na direção oposta. Eu não posso estar junto com... Lógico. Se o PCC, o chefe do PCC, declarou voto no Lula, ainda que diz que é o maior pilantra, mas vai votar nele, chefe do PCC... Eu não posso correr pro mesmo lado que essa galera, eu preciso correr pro lado oposto. Eu só posso acreditar que é ignorância e incredulidade, né? Porque... brincar com uma coisa muito séria, mano. Mas um problema grave que aconteceu e tem acontecido é essa paixão futebolística na política, né? Aquilo que o cara torce para esse time, aconteça o que acontecer, vai continuar torcendo para esse time. Só que jogar isso na política é uma insensatez tão grande, meu. Acho que chegou um ponto pior que esse. Esse exemplo, eu sei que o pastor estava usando, mas depois de conversar com algumas pessoas, percebi que é pior. É o ponto de todo mundo torcer contra o Corinthians na final da Libertadores. É esse o ponto. É o inimigo em comum e as pessoas não percebem a quem elas estão se aliando por criarem um inimigo comum. Porque, na verdade, vai alguém sentar numa cadeira, né? E a partir do momento que eu excluo esse que vai sentar na cadeira, e só tem dois, eu estou colocando o outro. Exato, exatamente. E as pessoas não estão parando para analisar quem são os aliados de um lado e quem são os aliados do outro. Estão parando para olhar só isso. Então, se, cara, um presídio comemorando, não assusta. Essa eu não sabia, não, mas bom, eu sabia do apoio do presídio, que eu vi pesquisas antes, embora a pesquisa para mim não diz nada, né? Porque elas são todas atrapalhadas. Você viu? Hoje é difícil. Mas na pesquisa, da polícia? Pesquisa indicava 83% dos presos votando no Lula. 83%. No mínimo, preocupado a gente tinha que ficar, né? Não é que esse tipo de informação não chega. Quer dizer, o tráfico de drogas, a bandidagem, o movimento, o satanismo, Umbanda, ele fala tantas outras situações que ele fala apoiando o cara e um cristão vai dizer, não, eu voto nele porque é melhor porque tem picanha ou porque a barba dele é bonita. Mas é muita ignorância. Eu não vi ninguém falar que era por causa da picanha. Mas olha, eu não vejo com pessimismo essa situação, porque pelo que eu falei, até 5 anos atrás, a gente só tinha uma referência, que estava vestida com 2 roupas diferentes. Uma de vermelho e outra de azul. Agora tá no mínimo meio a meio, mas nós só tinha uma referência. Agora, no mínimo tá meio a meio. 5 anos. E essa eleição foi um sucesso para o movimento conservador. Pela quantidade de deputados federais que foram eleitos, pela quantidade de senadores, de governadores. Porque, veja bem, se o Senado for forte, num sentido de valores, o STF vai ter que andar na linha. Que é o único mecanismo na Constituição que pode barrar o STF é o Senado. Que é o oposto do que aconteceu durante esse primeiro mandato do Bolsonaro, né? 10 que ele senadores, foi limitado em muitas situações por causa disso. 10 juízes são juízes da cúpula ligada à esquerda. Sim, todos indicados em mandatos colocados pela esquerda, que defendem as pautas da esquerda. É apenas 2 que o Bolsonaro colocou de direita. Esses 10 compraram com ameaça o Senado. Não sei se vocês acompanharam, lembram que quando estava definido que a votação seria com o boletim de votação auditorado. Sim. Estava definido pelo Senado, que é quem tem que definir. Que tinha fechado. Tinha fechado. Eles tinham uma reunião, mas já estava toda a bancada definida. Sei lá quantos senadores tinha, são 81 senadores. Precisava de metade mais um. Mas já tinha 2/3 de senadores definido o voto para aprovar a auditoria das urnas. Essa é a questão do voto impresso. Que quando a pessoa... Não é voto impresso, né? Não, o título... Vocês sabem como chama de voto. Que faz, mas a pessoa vote e sai um comprovante. Não é um cartão de crédito. Sim. Você vota e sai um comprovante. E esse comprovante vai cair numa caixa do lado.
Então você teria o voto na urna, Mas... eletrônica, onde seria feita a apuração, mas o comprovante do cartão de crédito, ao mesmo tempo que você votava, imprimia e caía numa outra urna. O impresso, o papel. Para conferência. A apuração não era aqui, a apuração era aqui na urna. Mas se houvesse alguma coisa, alguma demanda, alguma situação duvidosa, algum processo judicial, tinha uma comprovação do voto. Física. Então, o meu voto, Joel, eu votei no 22, eu votei e foi para o computador. É lá que é apurado. Só que ao mesmo tempo caiu um papel lá dizendo que eu votei no 22. Perfeito? Sim. Isso já estava aprovado. O presidente do Supremo Tribunal Federal foi no Senado, teve uma reunião com o presidente do Senado e mais uma cúpula. Ninguém sabe até hoje o que eles conversaram na reunião. E digamos que 50 senadores que iam votar, já estava definido, já tinha declarado que ia votar em favor disso, no dia seguinte mudaram. Agora, você sabe, Acho que não. você sabe o que o Rodrigo Pacheco era antes de ser o presidente do Senado? Não. Ou o que ele é? Ele tem uma empresa de advocacia jurídica, uma empresa jurídica, com os maiores casos do Brasil, que ele defende os maiores casos do Brasil. Esse é aquele filme de suspense que você fica, mano, que reviravolta que vai ter. Quem é que julga esses casos? STF. E o Pacheco, que tem o poder de mudar, mandar fazer eleição, mandar o impeachment para um juiz, que é só o Senado que pode fazer isso. E chega um monte de pedido de impeachment de juiz, como o do Alexandre de Moraes, que chegou 3 milhões numa assinatura. 3 milhões de assinaturas pedindo impeachment dele lá, está na gaveta, não pôs para votar. E é ele que decide, é o presidente. Então liga as coisas. Ele tem uma empresa jurídica, que hoje ele não está exercendo, porque ele está lá, mas a empresa é dele. E os maiores clientes estão nessa empresa. E esses clientes têm demandas judiciais. E essas demandas judiciais caem no STF. Quem julga são os juízes. Conseguiu pegar a linha? Caramba. É uma série de... Será que um dia sai uma série de televisão sobre o Brasil? Não, acho que com certeza. Já devem estar juntando imagens. Assina, vale a pena, o Brasil Paralelo. O Brasil Paralelo? Brasil Paralelo, você vai ter essas coisas documentadas. Mas é um site ou um... É um site, é um streaming. É um streaming. Que tem filmes de política, filmes outros também, e que tem documentários que conta a história de todas as eleições desde 1984. Todas as eleições. E, enfim, tem muita coisa. Mas ele é mais de direita, mais neutro? É direita, é conservador. É conservador. Conteúdo bom. É conservador. Mas é documentado, não é só a opinião de alguém. É documento, é depoimento. Sim. Por exemplo, o Palocci. O Palocci foi ministro do Lula, braço direito dele. E ele declara a roubalheira, 300 milhões recebidos de uma empreiteira da Odebrecht. Aí o presidente da Odebrecht diz, eu paguei 300 milhões. Isso vai ficando tudo escondido. Não esquece, o pessoal esquece. Não. Esquece mesmo. Então, o amigo, o braço direito do Lula fala... Ele recebeu em dinheiro 300 milhões de reais como propina. Quem deu a propina fala, eu dei 300 milhões, isso foi na CPI, que levou Lula para cadeia. Eu dei os 300 milhões de reais para ele. Né? E depois, na delação premiada. Aí fica tudo por isso mesmo. Um bom lugar para conseguir conteúdo e entender de verdade, porque era a pessoa... que estava como contraste, tá polarizado, Lula e Bolsonaro. Aí tinha uma pessoa que o pessoal tava falando, não, é o único que tá fora disso, era o Ciro. Assiste os depoimentos do Ciro durante toda a campanha, antes de hoje. Que hoje que o PDT, hoje mudou tudo. Hoje ele acordou, falou, não, é a última hoje saída. Ele acordou vermelho. Hoje ele falou que é a última saída. Mano, assiste tudo que ele falou até aqui. Ele mostrou todo o esquema, ele lembrou, trouxe muita coisa à memória, fez os videozinhos com as imagens mostrando, deixando tudo bem lúdico. E aí tem bastante conteúdo, né? É só assistir os reacts dele. Tem bastante. Não é? Você assistiu alguns... Eu ouvi um dele hoje, ele dizendo assim, eu apoiar Lula? Jamais, completamente fora de questão. É impossível eu fazer isso.
Ele falou várias vezes. Há 2 várias meses vezes. atrás, há 2 meses. mudança Vários surreal. podcasts, ele foi falando, não, o Lula, ele tá velhinho, ele tá doente, Esses ele caras não não fala têm mais vergonha na direito. cara. Esses caras não têm vergonha na cara. Eles não têm vergonha. Mas e o que você acha que vai acontecer segundo turno? Você tem um... Não, Bolsonaro vai ser eleito. Em nome de Jesus. Amém. Não, eu Em creio. nome de Jesus. Creio Porque também. eu não acredito que um lulista, esses caras que votaram no Lula, lulista em si, ele vai mudar o voto. Isso não tem como. Mas tem gente que votou no Lula porque não tem. Por exemplo, o Zema teve 62% da votação. Em Minas não dá pra entender o que Em Minas aconteceu. Gerais. O Nicolas e o Zema... Não dá pra entender. Minas não dá pra o que entender. que acontece? O cara vai votar e ele tem aquela memória afetiva do Lula. Sim. Da picanha, do empreguinho e tal. Uma fantasia criada que o cara criou, né? Picanha. É. Então ele tem essa memória afetiva do Lula. Mas ele está lá vivendo em Minas e ele tem... ele está vendo o bom governo do Zema. Que não tem corrupção, que está havendo desenvolvimento, que está havendo... Então ele faz o quê? Ele vai e vota no Zema. Mas o voto não está ligado por partido direito ou esquerdo, ou partido A, partido B. Vota em quem quiser. Aí, como ele lembra da memória afetiva, ele vai e vota para presidente, para Lula. Só que, agora o Zema veio a público hoje. Não tem opção. É Bolsonaro, vou correr o Estado para fazer campanha para o Bolsonaro. O Nicolas e o Zema. Agora, se o Zema faz isso, aquele cara que está olhando, pô, o Zema... Ele não votou para o Lula porque ele é lulista. Ele votou porque a mídia fala tanto mal do Bolsonaro, eu não sei bem o que acontece. E o Lula, eu lembro que ele era bonzinho e tal. Sim, o cara do trabalho. Ele deu o negócio Esse de é o que mais casa lá, o auxílio não sei o quê. Eu lembro disso. Então eu vou votar no Zema porque está fazendo um bom trabalho. E vou votar no Lula porque eu lembro do que ele fez. E todo mundo fala mal do Bolsonaro. Eu nem sei porquê, mas todo mundo fala mal. Então não vou votar no Bolsonaro, vou votar no Lula. Só que agora o Zema vai lá e fala, gente, tem que votar no Bolsonaro. Então, esse que votou no Lula vai mudar o voto. Tomara. Que mudou desse Em jeito. Minas eu vi, ele é muito importante. Esse vai Minas, mudar. O Ronaldo Caiado declarou voto no Bolsonaro, em Goiás. Hoje o Moro César O também. Rodrigo Garcia, aqui de São Paulo, que foi o terceiro Também. votado, declarou. Governador. O Moro, que foi eleito lá no Senado. Governador do Rio de Janeiro. Os maiores colégios eleitorais, São Paulo, Minas e Rio. Todos declararam, o governador eleito... No primeiro turno, com exceção de São Paulo, que não foi ainda, vai para o segundo turno, mas eles já declararam apoio para o Bolsonaro. Agora o Brasília, Distrito Federal, agora no fim da tarde também declarou apoio ao Bolsonaro. Esses apoios são mais consistentes do que o apoio dos partidos. Por exemplo, o PDT do Ciro Gomes declarou apoio ao Bolsonaro. Só que quem votou no Ciro Gomes não está ligado ao voto dele, ao que o PDT define. O PDT declarou apoio ao Lula, certo? Hoje. Eu falei Bolsonaro? Pro Lula. Pro Lula. Cabeça cansada. Declarou apoio pro Lula. Quem votou no Ciro não vai seguir diretamente o que o Ciro falar ou o que o partido dele falar aqui. Embora o próprio Ciro não declarou que ele não falou o nome, você viu? Ele só jogou. Comercial bem vergonhoso. Eu vou seguir o que o partido está falando. Foi definido por unanimidade que é a última saída. Agora aquele cara que está lá no estado, o governador, e ele está se sentindo bem com o governo tal, e conhece, e vota no governo, confia no governador porque é reeleito. Quando o governador abrir a boca e fala, não, eu estou dando apoio porque não dá para voltar para o PT, tem que ser o Bolsonaro. Esse cara vai votar. A gente tem 20 dias de bastante trabalho, 20 e poucos dias aí de bastante trabalho. Porque, vamos fazer uma continha simples? O Ciro, você votou no Ciro, você quer o Bolsa Dória. Bolsa Dória não, o Dudu Dória. O Bolsa Dória deu ruim, hein, mano. Já fez o nome lá? Para, velho! Dudu Dória, na moral. Dudu Dória. Já fiz. Tem uma reputação a manter, mano. Vocês são loucos, mano. Vote em mim. Eu mando esse programa, tira esse negócio daí. Ela 20... O Dudu Dória votou no Ciro. 22, Dudu Dória. Tá lá. Nossa, eu sou o Dudu Dória e ainda votei no Ciro. Você é o Dudu Caramba, hoje eu tô aí, mano. Você é o Dudu Dória e votou no Ciro. Tá? Vou deixar só porque o senhor é o pastor da igreja. Pode falar.
É brincadeira, viu? Eu sou o Zema. Eu quero ser outro. E você... Quero ser o E você votou em mim. Sou o Você Nicolas. é o Lucas? Nicolas. Lucas Lulu. Lucas Lulu. O Lucas votou no Lula. O Lucas Lulu. Sai, para com isso. É o Lucas. Lulu Lucas. É, Lulu Lucas que é melhor. Lulu Lucas. Fechou. Então, o Fundacast, a partir de hoje, é apresentado pelo Dudu Dória e Lulu Lucas. Esse é o programa da sua igreja, tá bom? Até barba, ó a barba. Para com isso. Para com isso. Para com isso agora. Picanha. Dá um se andiamo. Deus do céu. Eu sou o Zema. Você votou em mim, mas votou no Lula. Você votou no Ciro e votou no Lula. No Ciro e no Lula não dava. Não. No Ciro. Você votou no Ciro. No Zema e Você votou no Ciro. Zema e Zema e Ciro. Ciro. Zema e Lula, Zema Qual- e Ciro. Agora, veja bem. Qual é a possibilidade de quem votou no Ciro seguir o que o Ciro falar? Ele perdeu. Olha aí, eu vi. E pelo qual é a post. possibilidade de quem votou no Zema, que ganhou, votar em quem o Zema falar? O Zema vai ter mais. Muito mais mais credibilidade. influência. Muito mais. Então, isso é uma coisa certeza. lógica. Então, Então, torcer. o apoio do governo do Zema vale muito mais do que o partido do Ciro. Não é mesmo? Espera o Neymar. Então, a lógica é essa. A lógica Até é o essa. Neymar, velho. Além disso, tem os 32 milhões que não votaram. Essa galera pode mudar. Tava com dor de o jogo. cabeça no dia, não vou sair de casa, tô com frio, não quero ir votar. Tá com muita fila aqui no Mas é jornal. de direita, é a favor de família, é a favor, não é contra as drogas, é contra o homossexualismo. Ficou em casa, não votou. Agora a coisa ficou séria, só tem os dois. Você que ficou em casa vai votar no Bolsonaro. Ele estava acostumado com o hashtag Fica em Casa. Ele Não. não era nesse momento. Hashtag entendeu? vai votar, Já filho. passou o Fica em Casa. Fica em Casa era pra outra coisa. Hashtag Eu conheço vai várias votar. pessoas que não votaram e que votariam no Bolsonaro. Muita gente. Em nome de Jesus que essa galera Eu conheço fala. muita gente que não foi votar no dia. Levanta Porque teve e um votar. problema, teve um imprevisto, estava Tava cansado. Não escalada foi, pro não. culto, né, de manhã. Falou, não. Ué, Agora tem que pensar. Tem que pensar. Agora tem que pensar. Então, saindo desses apoios que está tendo, que são mais consistentes, apoio em quem foi eleito assim de uma maneira esmagadora. O cara foi Esmagadora. eleito de uma maneira esmagadora e ele dá apoio. O outro dá apoio, mas nem foi eleito. E apoio do Neymar, que tá jogando muito. Eu mesmo não gostava do Neymar, passei a gostar. Aí, ó, agora. é Neymar isso, o maior eu craque conheço do muita Brasil, gente, né? falou isso. Achava ele arrogante agora? Não, ele é o melhor craque do Brasil, o cara é humilde. É humilde de tudo. Ué, agora Ele chega. é sábio, é adulto, é a nova versão dele. Não é mais um menino É negro. o adulto negro. Adulto negro. E aí, a Copa do Mundo, pastor, é Brasil? Ah, eu acredito. eu tô acredito. confiante pra- eu tô confiante, Tá jogando hein? bem. Tá jogando bem. Embora Bons o, atacantes. embora o técnico é Petista, lulista. É lulista. O Neymar, o craque. Neymar é maior que Tite. É, lógico. Neymar é maior que Tite. Quem mas faz é- gol Se o o Neymar falar e o Tite sai, o Neymar fica. Cuidado. Não. Ah, que nem também isso daí também conta. porque Claro a que pessoa é muito conta. influenciada. E o Neymar declarou 3, 4 dias antes da eleição. Foi. Agora tem 30 dias para trabalhar com a declaração dele. Hã? Foi isso que mudou. Por isso. Nunca pensava que fez o cara da bolha. Todo mundo discutindo, veio de lá a Paulinho, você resposta. explicou como que as pesquisas erraram, mano. Você percebeu que... Paulinho, você devia você ser é um analista. Respondeu que o Brasil inteiro tá perguntando. Você devia ser analista, mano. Analista político. Paulinho, É um gênio. rapaz. O pastor tá orgulhoso de você. Não, pô. mas esse menino eu vou pôr Olha ele para aqui, ó, candidato a porque, ó. vereador aqui, pela igreja em São Paulo. Mas fechou. Mas isso é importante. Eu vi uma galera influente se manifestando em relação a isso. É muito importante mesmo. Principalmente no meio cristão. E tem muita gente que foi muito criticada. Vi não sei se o senhor acompanha o Yudi Tamashiro, que ele é apresentador do Bom Dia e Companhia. Não. Ele teve a Esse época... programa do mas ele é bem conhecido, Yudi. Aí ele se posicionou um dia antes também. Hoje ele já... Aí depois ele fez um vídeo em relação à quantidade de crítica que ele recebeu. E o público dele é cristão. Grande parte do público dele. Então, realmente, a galera daqui, de dentro de casa, também tem que se posicionar direito. Não. Eu faço um apelo aí. A gente já vai terminar, né? Isso, Vamos embora, pode ir. mas eu faço um apelo. Se quiser falar olhando no olho da galera, pastor, pode olhar ali, ó. Ali, ó. Bem no olho deles Não, aqui, eu ó. faço um apelo para quem não votou, votar.
Quem não votou, votar. Quem não votou, votar. E votar de acordo com o que você acredita. Mas não no que você acredita no Lula ou no Bolsonaro, não. No que você acredita de valores. Você quer o homossexualismo na tua família? Você quer as drogas na tua família? Você quer o aborto na tua família? É isso que você quer? Você já sabe, tem que votar no Lula. É isso que você quer. Você quer os bandidos soltos? Porque é uma política pública da esquerda. Não prender pessoas. Vocês viram os vídeos do Lula? Como é que pode prender o cara só porque roubou um celular? Só Ele pra tá no comprar uma direito cervejinha. dele de roubar, para comprar uma cervejinha, ele roubou um celular, vai prender? Não, então não tem problema a pessoa que ficou sem o celular ou que foi empurrada, se machucou quando tirou o celular. Não. É isso que você quer? Vota no Lula. Então vota de acordo com os seus valores. Alguém pode dizer assim, mas o Bolsonaro fala de Deus, pátria, família. Eu sei de uma coisa. O Bolsonaro fala de Deus, pátria e família e liberdade, basicamente. O Lula fala de drogas, de aborto, de liberação da maconha, das drogas, além de outras pautas. Eu não conheço nem o Bolsonaro e não conheço nem o Lula. Nunca apertei a mão deles, nunca cheguei perto deles. Nunca os vi assim, nem à distância. Só pela televisão, só no jornal, só. Então, eu não conheço nenhum nem outro. Mas um fala uma coisa, outro fala outra. O que esse fala condiz com os meus valores. Eu voto no Lula, no Bolsonaro. Eita. Não, Caramba. heresia, né? Heresia. É o corte. Eu voto... não tem corte. Dá pra cortar? Não, corte, o pessoal vai assistir e cortar só aí. Eu voto no Bolsonaro. Não, agora tem Bolsonaro, aqui, ó, tudo Bolsonaro. Dória, O que ele fala está de acordo com os meus valores. Então eu voto no Bolsonaro. O que o Lula fala não está de acordo com meus valores. Eu não voto no Lula. E tem um adendo. Até quanto aos hipócritas. E vamos imaginar lá no fundo da conta que o Bolsonaro é hipócrita. Vamos pensar, o Bolsonaro é um hipócrita. Ele fala, mas ele não vive nada disso. Tá certo? O Senhor Jesus, ele disse assim, quanto aos hipócritas, os fariseus, vocês ouçam tudo o que eles dizem e façam tudo o que eles falam. Mesmo que eles não fazem. Porque o que eles estão falando tá certo. Só não O imita que eles estão falando está certo. A conduta não Então, o que um fala e o que o outro fala é que deve ser a tua decisão. Não o que eu estou falando, não o que a Globo falou, o que está no jornal, o que a pesquisa diz. O que deve ser o elemento que faz você decidir é o que um candidato fala, Lula, é o que o outro candidato fala, o Bolsonaro. Ouve os dois. Mediante o que eles falam, você vota de acordo com os teus valores. O que esse fala eu concordo. Não gosto dele, mas eu concordo com o que ele fala. Independente de quem ele é. O que esse fala eu não concordo, eu concordo. Não importa. Esse é esse. Vota no Lula ou vota no Bolsonaro, mas vota de acordo com os teus valores e com o que eles falam. É esse o conselho que eu te dou. E o Brasil vai ter o que merece. Independente do resultado, vai ter o que merece. Nós estamos escolhendo, definindo o rumo que o Brasil toma. Não é quem ocupa um governo, é o rumo que o Brasil toma. Não são 4 anos. Sim, é para onde o Brasil vai. Agora, para concluir só, tem mais uma coisa. Para quem gosta da economia, pensa na economia, vota pela economia, só precisa pensar uma coisa. Nós tivemos 4 anos que hoje tem números bons, em meio à pandemia, em meio à guerra tal, e todos os conflitos de oposição que tinha de Senado, Câmara, Congresso, STF, tudo atacando. E hoje nós temos alguns números bons. Os próximos 4 anos, o Senado vai fazer maioria de direita. O Congresso Federal vai fazer maioria de direita. Então, deputados federais e senadores, a maioria vai ser voltada para as pautas que hoje Bolsonaro defende. Esperamos em Deus que Se as troca, condições não sejam as mesmas. sai Bolsonaro e entra Lula, o que nós vamos ter? Novamente, mais 4 anos de um presidente querendo fazer coisas E impasses. e o outro 4 anos de impasse. e os outros impedindo que aconteça. Agora, Senado de direita, deputados federais de direita, presidente de direita conservador, as pautas da direita vão desenvolver. As pautas da direita são liberalismo, ou seja, as empresas devem crescer para gerar emprego. A propaganda, o PT é tão maligno que eu vi uma propaganda no horário eleitoral dizendo assim, pegando o Bolsonaro falando, e o Bolsonaro falando, eu não gero emprego.
Eu vi esse corte. Eu não gero emprego. É E o locutor dizendo, como é que a gente vai pôr um presidente que não gera emprego? Mas qual foi a fala do Bolsonaro? Que quem gera emprego é a empresa. Eu não gero emprego, mas eu crio condições para que as empresas gerem emprego e as pessoas tenham emprego. O pessoal Mas é baixo. eles são tão malignos que eles pegaram só, eu não gero emprego. O pessoal é baixo. E fizeram uma baixaria terrível. Isso é feio. É gente sem nenhum pudor, sem nenhuma vergonha. No YouTube, gente, é de graça, de verdade, YouTube. Essa mesma plataforma que você está assistindo, a não ser que você esteja pelo Facebook, você consegue pesquisar e assistir. Isso é importante. Não deixa a mídia, não vai lá na televisão, que é tudo isso... já se foi o tempo onde jornalismo era falar o fato. Agora ele sempre vem banhado em opinião. Pelo YouTube você consegue conhecer os dois lados e fazer isso que o pastor está falando. Ouve os dois falando, vê o que eles estão falando. É isso aí. É bem mais limpo. Bora, Pastor, gente. obrigado, viu? Bora, não vou Obrigado comer de tudo, verdade. não. Deixar um pouquinho ainda para vocês aí. Deus abençoe muito o Vambora. senhor. Galera, Um prazer, uma alegria estar aqui com todo mundo. vocês que acompanharam a gente até aqui, obrigado. Não esquece de compartilhar esse vídeo, a gente tem trabalho a ser feito aí. E que estou torcendo em nome de Jesus para termos um resultado muito positivo. Fala, mano. Patrocínios, a gente só passando rapidamente. Se Andiamo, que o pastor Joel devorou aqui. Tá aprovado, Antes tá do aprovado. programa, 10% off se você mandar mensagem no WhatsApp falando que veio pelo MandaCast para pedir lanche pro seu grupo pequeno e festas demais. Seu Zé Pizzas, que sempre acompanha a gente aqui também, tá aí o QR Code para você abrir o seu celular, baixa o aplicativo do seu Zé Pizzas, passa ali, coloca o cupom MandaPizza que você ganha R$12 off. Fique esperto que às vezes tem frete grátis. Loja Elos, manda a telinha da Loja Elos. Quer falar da Elos? Você que é o dono? Loja Elos. A loja que tem tudo pra você e pra sua casa. Só isso. É isso mesmo? Beleza, os Vai lá endereços tá aí. conferir. Não, o cara mandou muito. E é isso aí, galera. Assiste também todo o restante da programação aqui do Manda Aqui Online. E a gente se vê na quinta-feira que vem com mais um MandaCast. Obrigado, viu, pastor? Tamo junto. Legal. Tá ali Dá embaixo. o like. Legal, tô Beijão. comendo aqui. Até mais. Fica com Deus, família. Solta o som, DJ Diogo. Hoje ele foi rápido, hein?